Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, ao vivo, simultaneamente do meu perfil pessoal e do grupo Professores de Educação Infantil. E a gente tem um tema para falar hoje, uma mania dobrada errada. A gente tem um tema, né, para tratar hoje, né, que é um tema que eu gosto bastante, inclusive, né, que é a questão da rotina, né? A rotina na educação infantil, a rotina no Fundamental 1. E sempre que a gente fala de rotina, a gente tem uma ideia de uma coisa ruim, né? Ai, meu Deus. Quando eu falo de rotina, eu lembro daquela música do Roberto Carlos, né? Eu acho que a rotina do dia a dia está mudando tudo lentamente. Faça alguma coisa pelo nosso amor. Eu acho que no dia a dia da nossa vida a gente aprendeu que a rotina é algo ruim. Bom dia, Nilda. Tudo bem, meu amor? A gente aprendeu que a rotina é uma coisa ruim, que é uma coisa rígida, enfadonha, mecânica, chata, né, que faz as relações desmoronarem e tudo mais. Mas né, a gente pensa assim quando a gente vai para um extremo, né? Por quê? A questão do extremo. Quando a gente fala em educação, por exemplo, a semana passada a gente falava sobre a questão da família, por exemplo, ter acesso à escola, né? Da escola não se fechar para a família. E a interpretação de alguns colegas, quando a gente fala, por exemplo, do acesso às famílias, é que a gente vai deixar os portões abertos para todo mundo entrar lá e fazer o que quiser, né? Tem essa interpretação por conta mesmo do sistema e da forma como a escola pública muitas vezes se organiza, né? Como um espaço que vira o quintal de casa, como um lugar que não é visto como, de fato, uma instituição educacional com regras a serem seguidas. Então, se a gente deixa aberto, todo mundo entra lá e faz o que quiser. E não é disso que a gente trata quando a gente fala de escola democrática e de acesso aos pais. Bom dia, Miriam. Não é um acesso que todo mundo pode entrar lá a hora que eu quiser, mas o tema não é isso, né? A gente falava um pouco sobre esse tema dentro da nossa live que está lá no YouTube, que fala sobre, deixa eu ver, foi recursos pedagógicos? Não, sobre adaptação, né? Sobre adaptação e acolhimento dos bebês e das crianças bem pequenas aí no espaço da educação. Bom dia, Cristiane. Quando a gente fala de rotina, basicamente a gente tem duas vertentes de profissionais. A gente tem aquele profissional que conhece a rotina e que utiliza a rotina, mas muitas vezes tem uma rotina enrijecida e engessada. E nós temos o outro profissional que se acredita, né, protetor da infância, protetor do protagonismo infantil, e quando ouve a palavra rotina, associa essa palavra a esse extremo da rigidez, né? Da rigidez do fazer, do engessamento e do emparedamento de crianças. Quando a gente vai falar de rotina, a gente está falando em organização de tempo e de espaço e mais. A gente está falando em segurança, né? Mas segurança em que sentido, Gi? Segurança no sentido das crianças não se machucarem? Não, a gente está falando de segurança no sentido das crianças entenderem, compreenderem o que vem em seguida, né? Isso deixa a criança mais segura, deixa a criança mais calma. Isso não quer dizer que a rotina tem que ser, não, a gente vai sentar e vai fazer isso aqui, aí depois a gente vai levantar e vai fazer aquilo ali. Então, não, é toda uma organização. Bom dia, Ângela, bom sábado para você também. E essa organização de rotina, ela não se dá se a gente não tiver um professor que saiba planejar aquilo que vai fazer, né? Ela não se dá se a gente não tem uma equipe pedagógica, né? Todo o corpo docente e todo o corpo, não apenas os docentes, obviamente, todo o corpo de trabalhadores ali da escola é engajado em organizar esses tempos e esses espaços de maneira que a rotina de uma sala não se choque com a rotina de outro. Gê, mas aí você vai contra a Base Nacional Comum Curricular, né, que as crianças elas têm que interagir em grandes e pequenos grupos, né, com crianças de outras turmas. Não é disso que se trata. Se trata, por exemplo, de a gente ter um momento em que a gente vai utilizar determinado espaço e quando chega nesse espaço tem outra turma que, às vezes, dependendo da escola, por exemplo, por aqui, se junta tudo, educação infantil e fundamental 1, né?
E aí vira aquele tropé de menino correndo, e é menino grande derrubando menino pequena, é uma agonia toda. Então, assim, a rotina, ela é uma organização do tempo e do espaço, né? E o professor não consegue criar uma boa rotina, levando em consideração, né, a criança, levando em consideração o protagonismo infantil, se ele é um professor que não planeja, que não se planeja e que não entende muitas vezes a importância de determinados momentos. Por exemplo, existem momentos na educação infantil que são imprescindíveis, né? Tipo assim, o que é que a criança faz quando a criança chega na escola? O que é que a criança faz quando ela chega na sua sala de aula? Coloca aí para mim. O que é que se habituou a fazer quando chega na escola? Primeira coisa, a primeira ação da sua criança. Ela chega na escola, ela faz o quê? Ela sabe o que ela vai fazer? Ela chega, ela fica perdida no espaço? Ela sente que aquele espaço é um espaço de pertencimento dela, né? Ela chega, ela sente que há acolhimento ali, que há presença, que há afeto, que há calor. De que maneira você acolhe a criança? De que maneira você recebe a criança? Como é esse primeiro momento da criança na escola? Com quem é o primeiro contato da criança quando ela chega na escola? O que é que ela faz? O que é que ela vai fazer? O que é que deixa ela segura para ela saber? Eu vou fazer exatamente isso aqui. Que é algo que ela sempre faz, né? Na organização do tempo dela. Porque quando a gente fala de educação infantil, a gente está falando no tempo da criança e no espaço da criança, sendo utilizado pela criança, né? Para que a criança se sinta segura, para que a criança se sinta acolhida, para que a criança sinta que ela pode explorar e que ela pode vivenciar naquele espaço e mais, ela possa saber o que vem no decorrer daquilo. Bom dia, Socorro. O que vem no decorrer daquilo. Quando a gente fala, por exemplo, de Fundamental 1, muitos professores sinalizam a questão da indisciplina escolar, né? Na educação infantil, quando você fala indisciplina, né, o conceito de indisciplina é um pouco diferente, né, do Fundamental 1. Porque no Fundamental 1 se pressupõe uma criança que já senta mais tempo, que já escreve, né, que já se concentra em atividades mais, né, voltadas à questão do aprendizado sistemático mesmo, por exemplo, do aprender a ler, do sentar para resolver uma situação problemática e tudo mais, que não pode, de fato, também ser algo rígido, engessado, parado no tempo. Mas quando a gente fala de indisciplina no Fundamental 1, a gente fala muitas vezes de uma criança que não sabe o que vem depois, né? E aí quando a gente tem um projeto sobre a questão da indisciplina no espaço escolar, e uma das ações que a gente indica é a rotina. Porque é a rotina que dá segurança. Pode prestar atenção, se você já ensinou no Fundamental 1, sempre tem uma criança que pergunta, pró, e a gente vai fazer o que depois? Pró, e a gente vai fazer o que depois? Qual é a segurança da criança no Fundamental 1, por exemplo? Ele que vem a hora do recreio. Então, ela já trabalha, já faz tudo pensando que vai chegar a hora do recreio. Quando chegar a hora do recreio, ela sabe, é a hora do recreio. Né? Então, ali, os 10 minutos que antecipa o recreio, ela já está toda agitada, porque ela sabe o que vem depois. Né? E geralmente pergunta, sim, Pro, e depois do dever? E depois? E depois? O que é que a gente vai fazer? Então, a rotina ela é muito importante para que a criança ela possa antecipar, né, mentalmente o que é que vem depois e como ela se prepara para esse depois. E é muito bom para o professor também, para ele conseguir desenvolver o trabalho dele com maestria. Eu entendo que como tem muitas rotinas engessadas e tem muitos profissionais que engessam realmente, assim, não, a gente vai entrar na escola, a roda de conversa, até a roda de conversa é engessada, até a roda de conversa é rígida. A roda de conversa parte muitas vezes de um ponto de perguntas e respostas. Uma colega me pediu para observar a sala de aula dela e ela me falava assim, você pode sinalizar, né? O que você encontrar, que você entenda que é algum equívoco, alguma coisa, e falei, ótimo, né? Apontar equívoco é fácil, todo mundo consegue. Difícil é apontar solução. Você está me pedindo uma tarefa muito fácil, né? E ela falava sobre a questão da necessidade de deixar a criança se expressar, de que na sala de aula dela a criança podia se expressar, podia falar, podia... E eu fiquei observando a colega uns dias, né? E nas minhas observações, eu percebi que a roda dela, ela falava muito da questão da expressão, da criança poder falar.
mas era muito rígido, muito engessado. Tinha a hora de falar, né? E a hora de falar é que hora? A hora de falar é a hora da roda. E aí depois da roda, fica quieto. Faz o dever calado, porque se não tiver calado, acaba conversando com um colega do lado, atrasa, demora para copiar do quadro e tal. E aí a rotina ela era usada como instrumento de controle, né? Que é aquilo que a gente já falou em outra live, né? A gente sente a necessidade de controlar tudo. E a rotina, ela nos auxilia no sentido desse controle, se a gente for uma pessoa que acredita que dá para controlar tudo, né? E eu sentia que essa rotina rígida acabava dando para a professora, uma segurança, né, de que nada ia sair dos trilhos, ou seja, eu vou fazer a roda de conversa, agora vocês conversem. Acabou a roda de conversa, parou a conversa, eu vou copiar do quadro, ninguém conversa. Olhou para o lado, não pode olhar para o lado para conversar, tem que copiar do quadro, né? Isso dá para a professora a segurança de que eles vão copiar no tempo correto, para que ela possa explicar no tempo correto e para que eles possam desenvolver a atividade de responder alguma coisa também no tempo correto, que é o tempo da professora, do jeito que a professora quer, da maneira que a professora quer. Então, muita gente engessa a rotina para ter isso que a gente chama de controle, né? Eu tenho controle da situação, aqui eu controlo tudo, aqui eu mando, aqui não... Mas assim, vocês... E se sentir bem, no sentido de, olha, deixa eles falarem. Não é que eu sou rígida, não é que eu estou impondo o momento de falar, não. É porque tem hora para tudo, né? Tem hora para falar e tem hora para calar, então você pega o zipzinho e passa na boca. Né? Bom dia, Gilberto. E às vezes a gente impõe coisa para a criança que a gente não coloca em prática. Por exemplo, você vai numa reunião pedagógica, você vai numa jornada pedagógica, você vai numa palestra e tem sempre professor que olha para o lado e faz um comentário. Então, não tem professor que senta na palestra, fica duro, enrijecido, olhando para o palestrante e não fala, não sorri, não olha para o lado, não mexe no celular, não existe. Né? A gente se desconcentra e a gente é adulto e sabe que não pode se desconcentrar. Não existe professor que não levanta, por exemplo, pelo banheiro, né? Fazer um xixizinho que seja, né? Não tem professor que não levanta para não beber uma água, não tem professor que às vezes o palestrante falou uma coisa assim, nossa, que legal, né? Gostei. E aí vira para o lado, você viu fulano que ele falou? Aquilo que a gente estava falando naquele dia, tá vendo? E de repente até você, professor, dispersa a sua atenção. Até você, professor, e não é que você não estava interessado na aula, não é que você estava fazendo corpo mole, não é que você estava achando chato, não é que você não queria cumprir as suas tarefas, é que o palestrante falou naquele momento foi importante, né? E você fez o recorte. E muitas vezes o recorte daquilo que você fez é mais importante do que se você continuasse ouvindo a palestra toda. Eu estou fazendo muito uma defesa minha. Por quê? Em que sentido eu estou fazendo uma defesa minha? Bom dia, Eufrásio. Bom dia, Agni. É porque eu costumo dispersar. Eu disperso numa fala, numa frase. Né? Se eu estiver numa jornada pedagógica e a pessoa, o professor, o palestrante, me sinalizar isso aqui, eu paro naquilo, eu fico. Né? Não é nem que eu fique puxando a pessoa do lado porque eu não acho legal, porque eu acho que tira a atenção, o foco da pessoa também. Mas eu paro e eu fico viajando naquela frase. O palestrante vai falar tudo lá adiante. Mas o que é importante para mim naquele momento, né? Em termos de assimilação, né, Sônia? A Sônia diz que é sobre isso que ela fala. Em termos de assimilação, o que é importante para mim naquele momento? Importante para mim é aquela frase, que é aquilo que me despertou interesse. E o que me desperta o interesse é o que de fato eu assimilo, é o que de fato eu aprendo. Eu não aprendo todo que está ali. Por exemplo, alguém colocou no quadro lá um texto que preencheu todo o quadro. Sempre há um recorte mental. E às vezes o meu recorte mental não é o seu. Porque eu estou num momento da aprendizagem que não é o seu. Eu estou num momento de descoberta de algo que eu quero, que eu tenho interesse, que não é o seu. Então, por exemplo, nesse momento eu tenho 7 no meu perfil pessoal. 7 pessoas, né? 7 pessoas estão paradas aqui me escutando. Por quê? Porque elas querem. Por quê? Porque nesse momento que eu estou falando é interessante. Porque a internet é repleta de pessoas, de conteúdo. Tem conteúdo para tudo que é gosto, então você poderia estar em qualquer lugar, você está aqui. Né? Eu estou com 36 no grupo, 39 agora. Estou com 39 no grupo. E essas pessoas que estão aqui escutando é porque para elas falar sobre rotina, né, na educação infantil ou no fundamental, não é importante. Elas pararam aqui porque esse tema é importante para elas. Mas eu sei que existem tantos outros estímulos acontecendo ao mesmo tempo no celular de vocês. Por exemplo,
Eu estou falando sobre rotina na educação infantil no sábado de manhã. Né? Eu sei que muitos acabaram de acordar, ainda estão fazendo café, alguns estão lavando a louça e estão me escutando, mas vai subir notificação. Alguém vai mandar um WhatsApp. Né? E aí, o que é que acontece? Se o que eu estiver falando for interessante, vocês vão ficando. Se não, você é chamado para outro canto. Aí, voltando para a questão da rotina da sala de aula, o professor coloca um conteúdo no quadro e o conteúdo está lá fixo. E a criança tem que copiar o conteúdo. E o conteúdo é chato, é desinteressante. O que ela está escrevendo, ela está só reproduzindo, então ela não está lendo vagarosamente, porque o professor precisa que ele termine de copiar, ou terminar de copiar é importante, porque o professor às vezes é muito apressado, não tem. Cada criança tem seu tempo, mas se eu deixar lá no quadro, vão passar o dia inteiro. Eu fiz aqui 50 questões e a criança não escreveu nem 20 ainda, e aquela ali é lentinha, não escreveu nem 5 ainda, porque fica conversando. Mas a criança que ela é mais demorada para tirar do quadro, você pode perceber que ela pode estar sentada num canto sozinha, sem ninguém. Ela vai escrever na mesma velocidade que ela escreve se alguém dissesse, oi fulano. Se alguém virasse para o lado e dissesse assim, fulano, me empresta a borracha. Né? Porque eu senti que essa colega, não, gente, vocês têm que trazer o material de vocês, porque assim vocês não ficam pedindo a borracha do outro, você não pede o lápis do outro. Preste atenção, porque eu tenho que acabar isso aqui. Então, é a necessidade de finalizar o conteúdo. Então, a perspectiva que a gente diz assim, na minha sala de aula existe expressão, existe momento para falar. Né? Dentro da minha rotina, eu tenho tempo de falar. E quando dentro da sua rotina você tem o tempo que a criança pode falar e que ela não pode falar, isso não é uma rotina para a educação infantil. Isso é algo, é uma rotina engessada. Parte do ponto que agora você pode falar. Depois você cala a boca, fica quietinho, porque eu preciso dar minha aula, né? É a ideia do dar a aula. Então, é uma ideia em que a interação, a promoção da interação, ela não existe. A criança só pode interagir com o conteúdo do quadro. Né? A criança não pode interagir, ou com o conteúdo do livro, ela não pode interagir com a ideia do colega, né? Ela pode interagir com o que o professor está falando e fazer uma pergunta quando o professor terminar de falar. Então, às vezes tem professores que acreditam que tem uma sala de aula onde a expressão ela é livre, mas é uma mentira que o professor conta para ele, porque o professor precisa controlar a situação, é uma necessidade. Né? Se eu não fizer desse jeito, existe aqui uma grande probabilidade de eu perder o controle. E eu não quero perder o controle. Né? Mas aí eu minto para mim, que a minha turma pode se expressar, mas eu estou criando uma rotina rígida, né? Uma rotina engessada, né? Em que eu digo para o outro o momento que ele pode abrir a boca, ou o momento que ele pode sinalizar para um colega, por exemplo, que olha só, para escrever isso aqui. Às vezes o que tira o foco da criança é a forma como a gente escreve. Porque eu sou péssima em escrever em quadro. Não nasci para escrever em quadro. Acho lindo quem sabe escrever em quadro e fica retinho. Eu não. A gente tem uma música aqui na Bahia que diz assim, vou subindo a ladeira do Pelô, balançando, a banda pra lá, balançando, a banda pra cá. E toda vez que eu tô escrevendo no quadro, eu me lembro do subindo a ladeira do Pelô. É isso que eu tô fazendo. Eu começo aqui, e aí eu vou. E aí eu desço. E aí eu subo. E aí eu desço. E as crianças vão olhando e a forma como a gente escreve chama atenção. Então, para mim é super natural eles disserem assim, a professora vai subindo a ladeira. Né? E tudo bem. E aí todo mundo cai na gargalhada porque eu estou escrevendo subindo a ladeira. Não há problema nenhum. Eles falam, dão risada, param de comentar sobre aquele assunto. Eu também brinco com a situação. E eu sempre falo para eles assim, falava, né? Porque tem um tempinho que eu não me falei, falar para eles, gente, vocês não têm ideia que eu tenho um dedinho que está grávido. Né? Porque o meu dedinho, ele é torto. Esse dedo aqui, ele tem uma saliência, ele tem um buchinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar meu dedo com buchinho, tá vendo? Ele tem um buchinho. E não é só esse, não, é esse e esse aqui. Então tem 2 dedos prenhos, gente. Olha isso aqui, tá vendo? Eles são tortinhos mesmo. E aí todo mundo cai na gargalhada, por quê? Porque os dedinhos, eu digo, será que eles vão parir outro dedinho? Né? E a gente brinca
dá risada e a aula segue. Não tem porquê. Ah, não pode falar agora. Ah, e se essa criança não conseguir copiar todo o conteúdo do quadro, significa que essa criança não vai aprender? Né? A aprendizagem, ela se dá na interação e ela se dá a partir do interesse que a criança tem naquilo que está sendo trazido em sala de aula. Então, eu posso escrever um quadro inteiro, né, sobre a questão do que, gente? Do adjetivo. Ah, o que é um adjetivo? Adjetivo é isso, 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 isso. Eu posso escrever um quadro inteiro sobre adjetivos. E a criança copiar todo o quadro, ela vai ter o conteúdo ali. A ideia do adulto é de que a criança, no momento que ela for fazer o dever de casa, ela vai fazer vistas aquele conteúdo que ela escreveu no quadro. E aí é todo o olhar do adulto para o adulto. Não é olhar do adulto para como a criança vai interagir com aquilo que ele está escrevendo no quadro, né? Ele está escrevendo e aquilo vai ser necessário, ou ele está escrevendo e aquilo ali vai ser só algo que vai estar escrito no caderno dele e ele não vai acessar. Então a ideia do adulto é, se eu coloco um texto sobre adjetivo e depois eu peço para a criança, né, cite o que é adjetivo, ele vai me explicar exatamente o que é adjetivo, porque ele vai lá no caderno dele, ele vai ler, adjetivo é isso, e vai escrever o que é adjetivo. Cite 3 adjetivos. Aí a criança, ela vai lá, vai fazer vistas. Ah, não, aqui tem 3 adjetivos que a professora citou. Pronto. E aí, o trabalho é sempre nessa perspectiva da educação, do que Paulo Freire chama de educação bancária, né? Eu te dou algo e aí você me devolve, né? Bom dia, Marli. Eu te dou algo, eu deposito aí na sua mente alguns adjetivos e vocês me retornam com esses adjetivos. Quando o importante no processo é a criança entender, né, o que é um adjetivo, por que a gente utiliza um adjetivo e se ele for falar, por exemplo, o que é um adjetivo, ele pode falar com as palavras dele, o que ele entendeu, sem necessariamente ele ter que ter copiado um textão do quadro e ele vai olhar exatamente as palavras que estão ali sobre o que é um adjetivo, né? Eu sempre cito a questão da minha filha ter chorado muito para aprender as partes da planta. A menina que sempre gostou de ler, sempre gostou de estudar, tinha um livro na mão, tinha a explicação da professora e ela ficava, mãe, me diga as partes da planta. E eu falava, Nath, leia. Aí ela lia o livro e estava ali na cara dela o que está especificado do conteúdo, raiz, caule, folha, flor e fruto. Ela olhava e ela começava a chorar, né? E aí eu sempre sinalizo, gente, nem sempre a aprendizagem é um processo risonho, é um processo em que aprendi. Ela estava desconfortável com o fato dela não saber as partes da planta. Ela queria a resposta, por quê? Porque ela ia para a escola, ela precisava da resposta para dar à professora. Eu sou professora. E o que eu precisava? Eu precisava especificar para minha filha que o importante não é o que está escrito como resposta para a professora, mas isso é para brigar comigo, né? E muitas mães têm essa ideia também, diz assim, a criança não está conseguindo fazer o dever, então eu vou responder por ela. E às vezes a gente pega um dever de uma criança de alfabetização que chega e está respondido pela mãe. Está respondido pela irmã, está respondido pelo pai e a gente sabe. Por quê? Porque o adulto tem a ideia de que ele precisa, não pode deixar lacuna. Então, se tem lá 20 questões, a criança tem que vir com as 20 preenchidas. E a mãe diz assim, quais são as partes da planta? E a filha diz assim, eu não sei. Leia. Eu não achei, está na cara da criança. Mas a criança está bloqueada. Por que ela está bloqueada? Porque o importante para ela é entregar para o professor aquilo que o professor quer. Então o foco não é eu preciso aprender. O foco é eu preciso entregar o que o professor quer. Bom dia, Cis. Odinete. Gia, eu costumo dizer que quantidade não é qualidade. E quantidade, de fato, não é qualidade. Né? Não é. E aí, nessa experiência com a minha pequena, né? Ela tinha ali uns... Estava no terceiro ano, Natasha tinha uns 8, 9 anos de idade, né? E, meu amor, você tem que entender que a necessidade aqui é de você aprender quais são as partes da planta. E não de você entregar para a professora que são as partes da planta. Ah, mas a pró... Sim, sim. E se a pró brigar com você? Né? Você fala para a pró, mas a pró não consegui encontrar. Não é importante eu aprender? Eu digo, eu tenho certeza que a pró não vai brigar com você, que eu conheço sua pró, eu sei que ela não briga. Mas a criança, ela fica amedrontada com a ideia. E também a questão do julgamento dos colegas. Assim, ai, você não respondeu, você não sabia?
Como é que você não sabia se todo mundo sabe? Então foi uma mão de obra para ela passar ali umas 2 horas mais ou menos, tentando entender o que eram as partes da planta para ela de fato tomar conhecimento daquilo, né? Construir o conhecimento acerca daquilo, né? Da questão da raiz, do caule, da folha, né? Da flor, do fruto, para que é que serve a raiz e tudo mais. Mas isso é um aprendizado. Não é algo que a gente vai depositar e a criança vai devolver. Então, a gente não pode fazer a coisa rígida. Porque quando a gente faz uma rotina que é rígida, a gente imprime rigidez na criança. Então, ok, é hora de sentar e escrever. Senta e escreve. A criança senta e escreve. Agora é hora de responder o dever. Responde, tem que estar todo respondido. Quando, de fato, para mim, pelo menos para mim, né, em questão pessoal, eu acredito que o dever de casa não é nem para ter apoio de família nenhuma. Ah, mas o pai e a mãe não ajudam no dever de casa, não ensina no dever de casa. Se for para o pai e a mãe esclarecer alguma coisa no sentido de abrir, de certo modo, um ambiente para que a criança consiga compreender o conteúdo, ok, mas nem todos os pais têm condições de fazê-lo, né? Porque profissionais de educação somos nós. Então, quando você tem uma criança que tem uma professora em casa, ela pode fazer como eu fiz, pegar a criança, levar até o quintal, mostrar uma árvore, pedir que a criança observe a árvore, bora. Quais são as partes da planta, né? E aí a criança, em contato com aquilo, ela vai, né? E mais ter uma paciência de Jó, que é coisa que só o professor tem, né? Porque o professor lida com 20 e lidar com o filho, você sabe que não é lidar com o aluno. A gente lida com o aluno, com o filho dos outros, de uma maneira muito mais... deve ter alguma explicação psicológica para o fato da gente conseguir tratar o filho dos outros, né, melhor do que a gente consegue tratar o nosso. Deve ter. Porque a convivência que a gente tem com o filho do outro, muitas vezes é basicamente o que a gente consegue ter com o nosso filho. Né? A gente passa 4 horas, às vezes em período integral, 8 horas com os filhos dos outros e consegue apenas 3, 4 horas com o filho da gente, mas a gente trata melhor o filho do outro. Então deve ter alguma explicação aí. Deixa eu beber minha água. Mas voltando, a rotina, né, essa organização, bom dia, Alzeni, já lhe respondi, bom dia. A rotina, essa organização de tempo e espaço, ela serve para dar segurança ao professor de que ele está desenvolvendo o trabalho dele da maneira adequada, né? E aí, no momento que ele está desenvolvendo essas atividades, ele não perde o controle da situação. E quando eu falo do controle da situação, eu não estou falando aqui, é tão complexo falar de rotina por isso. Eu não estou falando aqui de sentar a criança na cadeira e dizer, você vai fazer isso aqui agora, e depois você vai fazer isso aqui. Não, a segurança não é basicamente só para nós, professores. A segurança é da criança. No 2º ano, 3º ano. Pro, e a gente vai fazer o quê? Pro, e depois daqui, a criança já está também antecipando. Então, se você chega na sala de aula, por exemplo, hoje eu chego na sala de aula, né, e a gente vai ter tais momentos. Primeira coisa que eu faço para conseguir que a turma fique tranquila, e que a gente tenha uma aula mais disciplinada no sentido de quê? De rigidez, no sentido de coisa mecânica? Não. Disciplinada no sentido de eu entender o que é que vai acontecer, de existir regras no espaço, momentos para eu ocupar determinados espaços. Por exemplo, se eu estou no Fundamental 1 e eu preciso ter um vídeo para assistir, em que momento eu vou utilizar uma sala de vídeo? No momento que não tiver outro professor lá. Né? E aí eu falo para a criança, então, gente, olha, vamos colocar a rotina da gente no quadro, fazer isso, e lá eu listo a rotina. A criança, ela já olha e já antecipa, bom, o meu dia vai ser assim. É como quando você vai, por exemplo, ao médico. Eu vou ao médico. Se você vai num médico que tem, por exemplo, hora marcada, você pensa, olha, tem hora marcada e lá naquela clínica eu sei que as coisas acontecem da maneira que é marcada. Então, meu horário está marcado para as 9. Eu vou sair de casa, né? Fazer um percurso. Eu vou chegar 8h50. Né? Eu vou entrar no consultório 9, né? Se eu tenho, por exemplo, uma sessão de fisioterapia, 1h, né? 10 horas eu estou livre. Então, 10 horas eu já encaixo outra coisa no meu pensamento do que eu vou fazer. E isso me deixa mais tranquila, mais sossegada. Aí eu vou para uma outra clínica que não marca horário. Aí eu chego lá e sento, aí fica assim, aí você fica impaciente, você fica, peraí, cheguei aqui 8 horas.
Já é 9, cadê? Gente, ninguém me dá nada, ninguém me diz nada, ninguém me diz o que está acontecendo. E você tem a necessidade de chegar lá para a atendente e dizer assim, sim, mas e aí, o médico já chegou, o que está acontecendo? E aí a atendente diz assim, não, o médico já chega daqui a pouco. Ah, dali a 10 minutos você está impaciente, você caminha para cá, você caminha para lá, você olha no celular, você mexe, você manda uma mensagem para um amigo, fulano, até agora eu não fui atendida. Você coloca uma mensagem no Facebook, gente, eu estou numa clínica aqui e tem 2 horas que eu estou esperando nada de acontecer. Na hora que a pessoa diz assim, o médico começou a atender, a sua postura já dá uma acalmada. Ah, tá. Se ele começou a atender, entrou a ficha 1. A minha ficha é a 5. Você já antecipa. Cada consulta vai durar tanto tempo, então eu acho que daqui a meia hora eu já saí daqui. Você pode não ter nada para fazer depois, mas você quer a segurança de que hora eu saio dessa bagaça. E com a criança não é diferente. Ah, mas a criança não tem o que fazer, o que é que ela quer saber que vai acontecer depois? Ela tem o que fazer, né? Mentalmente. Eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali, eu quero daquele jeito, eu quero... Entendeu? A rotina é meio que um incentivo para que a criança consiga desenvolver determinadas atividades. Como, por exemplo, a gente vai brincar no parque. Gente, a gente tem um momento aqui hoje em que a gente vai ter uma saída da escola. Tudo que você fizer antes dessa saída da escola, se eles querem muito sair da escola, eles vão realizar num período de tempo mais curto. Por quê? Porque eles estão na iminência de fazer algo que eles querem fazer em seguida. Ainda que você pense, não, existe a necessidade de fazer isso aqui. E eu não estou falando assim, porque a criança fica feliz que vai sair porque eu deixo ela parada há muito tempo. Não, eu estou falando, por exemplo... Antes disso aqui, a gente tem o momento da gente ter uma roda de conversa, né? Uma preparação para a ação. Né? A gente vai para a quadra, a gente precisa se preparar para ir até a quadra. O que é a preparação para ir até a quadra? Né? Como é que a escola se configura? Tem vestiário, dá para trocar de roupa? O que é que a gente vai fazer nesse tempo para ir até a quadra? É disso que eu estou falando. Não? Então, tira a ideia da rigidez da cabeça de vocês quando a gente fala de rotina, que a gente consegue conversar e levar isso adiante, tá certo? Cássia, como iniciar o ano com atividades no Infantil 4? Eu nunca trabalhei com essa idade. O que fazer? Primeiro dia de aula. Infantil 4 é qual idade? Porque primeiro a gente precisa entender a idade da turma, né, que a gente vai atender. Depois que a gente entende a idade dessa turma que a gente vai atender, a gente tem uma live, Cássia, sobre adaptação, né? Eu sempre falo, o primeiro momento não é com a criança, o primeiro momento, bom dia Rosa, o primeiro momento é com a família da criança, né? Acho que a primeira ação do professor de educação infantil eu tenho acesso ao registro do ano anterior da criança, então eu vou pegar o registro do ano anterior da criança e eu vou ler. Desculpa, por exemplo, tenho 20 alunos, e tá lá o João Augusto, né? Vou pegar o relatório do João Augusto e vou ver o que a professora do ano anterior me disse sobre o João Augusto, ok? João Augusto é um menino comunicativo e tal, bem desenvolvido nesses aspectos, o João Augusto precisa desenvolver. Eu tenho ali uma base em questão de desenvolvimento de aprendizagem, como é que o João Augusto está. Mas eu vou sentar com a mãe do João Augusto e, se possível, se for possível eu ter uma ficha com as informações passadas pela família, ótimo. O que é que o João Augusto gosta, o que é que irrita o João Augusto, né? O que é que ele não gosta de fazer, né? A questão da ficha com alergia e tudo mais está na escola. Mas eu preciso desse momento com os pais, até para entender se os pais estão tendo uma visão real daquilo que os filhos deles gostam ou desgostam. Porque muitas vezes quando você vai cruzar o que o pai falou, o que a mãe falou, com o que a criança vai falando para você com o passar do tempo, né? Você vê que o pai e a mãe estão meio equivocados porque o gosto da criança mudou. Né? A criança gostava disso aqui hoje, a mãe ela não gosta mais. Então, bom dia, Gisimar. Então, a primeira coisa a se fazer é entender quem é essa criança quando ela chega. Eu preciso de um momento com a família da criança. Primeira coisa. Né? Não é, que atividade eu vou fazer? Eu vou chegar na sala de aula e eu vou sentar e vou fazer atividade.
Para 5 anos de idade já é uma coisa a mais, 5 anos e meio, a criança já está na escola, ela já vai para ali, ela mais ou menos já conhece a escola que ela está, a maioria já faz parte daquela instituição. Então o processo de adaptação, de inserção, da entrada da criança na escola já aconteceu lá atrás, vai ser muito mais tranquilo para você. Vai ter uma ou outra criança que vai dar um chorinho, mas ainda assim você precisa conhecer. E lá no nosso site, a gente tem no site ideiacriativa.org. Quem pode colocar o link para mim, gente? Ideiacriativa.org. Eu tenho um post, tá logo no topo, chamado O que fazer no primeiro dia de aula. Esse o que fazer no primeiro dia de aula não é para você pegar e fazer tudo igual. É para você observar o que é que pode ser útil ali, para você realizar na sua sala de aula. Tem outro post também lá no Ideia Criativa, 6 formas de você conhecer a sua criança. Então, o seu foco principal não é que atividade eu vou levar. Seu foco principal é as atividades que eu vou levar, elas vão me dar base para conhecer a criança. Se sim, se a resposta for sim, essa atividade ela é apropriada, ela é adequada. Se essa atividade for simplesmente uma forma de entretenimento, mas que não vai servir para você conhecer essa criança, porque olha só, se pressupõe que se eu vou trabalhar com criança pequena, eu vou trabalhar desenvolvimento e aprendizagem. Se eu vou trabalhar com aprendizagem, se pressupõe o trabalho com aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa acontece respeitando esqueci a palavra agora. Vamos lá. A aprendizagem significativa ela vai acontecer em que momento? E por quê? Ela vai acontecer quando eu conhecer os gostos, os interesses, aquilo que as crianças querem aprender, como elas querem aprender, de que maneira elas querem aprender, ok? Esse é um dos pontos quando a gente fala de aprendizagem significativa. Outro ponto, a criança aprende melhor com o professor que elas admiram. Bom dia, Rose. A criança ela aprende melhor com o professor que ela admira, né? Ela admira o professor, gosta do professor, né? O professor é afetuoso, a criança aprende melhor. Então, assim, o seu foco, eu preciso ser um professor que conheça as crianças e eu preciso empregar no meu que fazer afeto na relação. Então, o meu momento inicial é conhecer a criança e estreitar laço. Anota, bota no caderninho, cola na tua frente, imprime na testa do teu marido. Momento inicial, conhecer a criança e estreitar laço. Eu estreito laço à medida que eu conheço a criança e que eu tenho acesso, né, ao emocional dessa criança. Né? Chegou a Liane, cheiro, meu amor. Eu tenho acesso, como é que eu crio laços? Trazendo para a vida, especificando. Como é que eu crio laço? Eu crio laço à medida que eu conheço. Deixa eu explicar de uma forma que minhas colegas consigam entender, assim, pá. Né? A gente diz assim, relacionamento amoroso. Lá vem ela fala de relacionamento amoroso. Vou falar porque é fácil de você entender. Falo aqui de relacionamento amoroso. Quando é que você gosta de fato de uma pessoa? Quando você conhece a pessoa de fato. Né? Ficou até como quando é que você gosta de fato, quando de fato você conhece. E você conhece as fragilidades. Né? Como é que se cria vínculo emocional? Tem gente que acredita que se cria vínculo emocional por beleza física, vínculo emocional porque você faz uma comida boa ou porque você faz um sexo de qualidade. Não, nada disso cria vínculo emocional. O que cria o vínculo emocional é o conhecimento do outro, né? Das capacidades, das verdades do outro e dos defeitos, né? Que o outro tem. Quando o outro se mostra vulnerável, mostra aquilo que é. Então, quer criar conexão emocional com alguém? Mostre para a pessoa quem você é. Esteja vulnerável. E se a pessoa está vulnerável para partilhar a vida com você, né, no sentido de eu não estou mascarando, eu não estou criando um ideal de pessoa para você, eu estou mostrando o real, eu estou mostrando o que eu sou. Quem eu sou? Eu sou essa pessoa aqui. Né? E aí o outro olha para você e sente, olha, essa pessoa se abriu emocionalmente para mim, eu vou me abrir emocionalmente para ela. E os vínculos se criam dessa forma. Conseguiram entender? Trazendo para o espaço da educação, né, Gesimar? Conheço a criança, estreito o vínculo. Conheço a criança como a criança é. Estreito o vínculo à medida que eu respeito o que a criança é. Não é eu vou transformar essa criança naquilo que eu quero que ela seja através de uma rotina rígida. Ou seja, eu tenho uma criança que é agitada. Eu tenho uma criança que ela é
né, ela se movimenta muito no espaço. Então, eu sei que essa criança se movimenta bastante, porque eu li no relatório do professor ano passado que essa criança é uma criança que gosta de movimento, né? Eu vou fazer uma rotina de modo que a criança consiga ficar parada. Não, eu vou fazer uma rotina de modo que eu consiga canalizar essa energia da criança para algo produtivo, para o desenvolvimento e para a aprendizagem da criança. Consegue entender? Sueli, todo ano você tem essa dúvida, Sueli? Pois é. Mas a gente aprende o quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui, porque e o aprendizado, Gente, o aprendizado, ele virá, principalmente na educação infantil, à medida que a criança ela vai se desenvolvendo a partir das atividades, das vivências e das experiências que o professor vai promovendo. A gente tem uma live lá, essa live já deve ter acho que ela é de 2019, quando a gente falava da questão do professor na base nacional comum curricular. Quem é o professor da base, né? Como é que esse professor deve atuar no espaço pedagógico, o professor da educação infantil? É uma live imensa, só que na minha página no Facebook, Ideia Criativa Educa, eu fiz um compiladozinho assim da live, peguei pequenos trechos da live e aí juntei e joguei aqui, né? O professor da base nacional comum curricular, ele é um professor que tem um olhar diferente para o espaço pedagógico, um olhar diferente para a criança, um olhar sobre o que é disciplina, o que é indisciplina. Bom dia, Railde, qual é a função do professor? Qual é o meu papel enquanto professor? Qual é a função social do professor? Né? Para a gente sair dessas ideias, um professor, por exemplo... Tô tentando pegar minha cachorrinha aqui. Sabe, meu amor? Sabe? Um professor, por exemplo, que diz assim, escola ensina, né? Escola ensina e pais educam, não é um professor que serve para trabalhar dentro de um sistema que tem uma base nacional comum curricular como, né, a referência do que se deve fazer numa sala de aula, né, nessa interação que a gente tem com o outro, nessa interação que a gente tem com as crianças. Porque quando eu entendo, eu trago para mim o pressuposto de que eu não educo, eu tenho uma ideia de que dá para separar o ensino, né, do processo educacional em torno das questões das regras sociais, do convívio social, do conhecimento de mundo. E aí eu desconsidero toda uma teoria criada ao longo dos séculos que me diz, né, que o aprender não é apenas aprender a fazer, mas é o aprender a conhecer, é o aprender a conviver, é o aprender a ser. E aí a gente tem os pilares da educação, né, de acordo com a Unesco. Mas muitos professores estão focados em quê? No aprender a fazer. Então, eu sou professor, eu ensino a criança a fazer. Isso é um modelo de professor ultrapassado, arcaico, que não cabe no século XXI. Não é que não cabe na sua sala de aula, na sua escola. Não cabe no século XXI, porque a gente tem outra criança. A gente tem outras famílias. A gente tem outro formato de sociedade. E aí as pessoas, antigamente era melhor, a sociedade era melhor. Não, antigamente não era melhor. O que se tem é uma nostalgia utópica, uma saudade de um sonho, uma saudade de uma sociedade que nunca existiu. Uma sociedade harmônica, uma sociedade igualitária, uma sociedade maravilhosa, uma sociedade que não era problemática, uma sociedade não violenta. E isso é mentira, o mundo já foi muito mais violento e a violência já foi muito mais, né, colocada como algo muito mais naturalizado, né, do que ela é hoje. A gente teve um mundo onde escravizar pessoas que tinham uma cor diferente era tido como algo legal, né, e até moral, porque se pressupunha que alguém é superior ao outro por conta da cor da pele da pessoa. E muitas pessoas ainda trazem isso, né, nos seus ranços, né, nas suas estruturas de pensamento. Ainda está aí. Quando um professor sinaliza que existem espaços onde a gente pode ter uma escola democrática e espaços onde a gente deve vetar a ideia da democracia no sentido da participação da família, ele está dizendo, existe uma parcela da sociedade que merece, né, aprender sobre como se organiza o espaço educacional e como auxiliar os filhos deles para que eles tenham educação de qualidade. E existe uma parcela que não.
Porque essa parcela não aprende, porque essa parcela é baixo nível, porque essa parcela vai trazer problema para o espaço escolar, compreende? Então, é esse olhar elitizado para a coisa, esse olhar preconceituoso que leva um professor a olhar e pensar assim, não, a minha função aqui é sentar e dizer, senta aí, vou lhe ensinar a escrever. Né? Aí esquece também a questão social, né? A função social da escrita, do porquê que se escreve. Vou ensinar a ler, mas por que a gente lê? Para que a gente lê? O que é que a gente lê? A gente escreve, em que suportes a gente escreve? Para que a gente escreve? O que é que a gente comunica através da escrita? A nossa escrita ela é coerente ou não? A nossa escrita ela é feita só para poder dar lá, para poder conseguir uma nota e olhar se tá na margem, tem a pontuação certa, ou realmente essa minha escrita comunica algo para alguém, né? O que é que eu tento, a partir da minha escrita, comunicar? Eu estou comunicando efetivamente, o outro está compreendendo o que eu estou comunicando. Se o outro não está compreendendo o que eu estou comunicando, o problema está no como eu comuniquei através da minha escrita, ou a pessoa não consegue ler e interpretar a minha fala porque ela tem um problema na interpretação do texto, porque muitas vezes a ideia dela é ultrapassada, arcaica, e ela não consegue alcançar aquilo que eu escrevi. Então, assim, uma autocrítica para a forma como eu escrevo, como eu comunico, como eu leio e como eu entendo o outro. Que às vezes você entende a partir do ponto da sua emoção. É por isso que eu prefiro live a texto. Porque no momento que eu faço uma live, você entende o meu tom de voz, o meu olhar. Se eu estou sorrindo, se eu estou triste, se eu estou brava com você ou não. Então eu comunico para você, isso aqui é dessa forma. E você olha para mim e pensa, ok, eu estou vendo a expressão dela. Né? E é por isso também que eu parto do ponto que não existe crítica destrutiva. Não existe crítica destrutiva. Crítica é crítica. A forma como eu acesso a essa crítica é que é destrutiva para mim ou não. Porque você pode falar de mim aquilo que você quiser. À vontade. Você pode falar horrores de mim. Se eu sentir que eu realmente sou aquilo me incomoda. Se eu sentir que eu não sou, é só uma opinião sua acerca disso, né? Você pode escrever num papel, amassar e engolir. Bem desaforada, né, gente? Bem desaforada. Alzenia, aqui na minha cidade iria ser fácil desde 2020. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Na educação infantil fundamental. Cidade essa que os bares, balneário, tudo funciona de forma normais, menos o ensino escolar. E ninguém faz absolutamente nada. Aula para o ensino fundamental, somente 1 hora de reforço, com somente 4 crianças, porque não tem merenda escolar. Aí a gente entra nessa questão da pandemia, né, Alzenia? Bora lá, tentar entrar nessa questão da pandemia, né? Seria normal, né? O normal que a gente fala é o quê? A criança na sala de aula tendo acesso, né, ao conteúdo formal e à aprendizagem, né? A criança inserida no espaço de socialização. Ok. Entendo a sua colocação quando você diz assim, os bares estão abertos, as festas estão acontecendo, os eventos estão lá, os shoppings estão abertos, né? As praias estão abertas, existem crianças transitando pela rua. Mas a gente tem um entendimento que o espaço escolar não é o bar. O espaço escolar não é a praia. O espaço escolar se pressupõe que é um espaço de aprendizagem, né? Que é um espaço científico. E, por assim mesmo, por assim dizer, sendo um espaço científico, a preocupação em compreender os aspectos científicos, né, em torno, por exemplo, do Covid-19, devem ser considerados pela escola. E quando a escola leva em consideração o que os cientistas dizem acerca de convívio social, em meio a uma pandemia, a escola realmente tem que estar fechada. Por quê? Porque a vacinação começou a ser disponibilizada para as crianças agora, então não temos crianças imunizadas, né? Temos adultos que já tomaram 2, 3 doses e estão no bar. Se eles contraem uma doença, um vírus mortal, né? Os sintomas desse vírus serão menos impactantes no corpo deles porque eles estão imunizados. Então, por que o shopping está aberto? Por que a praia está aberta? Por que está acontecendo festas? Ainda que existam variantes, a ciência continua estudando e diz assim, o isolamento é a maneira mais eficaz de a gente não contrair o vírus. Os professores estão imunizados, mas aí a gente pensa, e a criança? Né? As salas estão funcionando com 4 crianças, tomando cuidado e tudo mais. Se eu pego 20 crianças, umas que vêm de um bairro, outras que vêm do outro, que já estão em contato, né, com esses pais que estão saindo para a rua e tudo mais,
E essas crianças chegam na escola, uma pega e aí não apresenta sintoma, mas passa para outra, que está mais vulnerável ali, a imunidade está baixa, a criança pode vir a óbito. Então, assim, se entendendo que o bar não é espaço científico, que a praia não é espaço científico, mas que a escola, que a academia é um espaço onde a gente considera a ciência, eu acho muito coerente que as escolas não estejam, assim, engajadas em abrir para o público em geral e colocar todas as crianças lá dentro. Entendo também a sua colocação, obviamente. É um tema que sempre deixa a gente assim, sim, gente, mas o que é que a gente defende? Como é que a gente defende? Por que a gente defende? Aqui em casa está todo mundo imunizado, né? Meu filho ontem já tomou a terceira dose, minha mãe já tomou a terceira dose, essa semana eu vou tomar a terceira dose, e depois vem minhas duas filhas de novo. A minha outra filha já tomou lá em São Paulo a terceira dose. Então, assim, a gente já tem mais segurança para poder ir no lugar. A minha filha que demorou mais para vacinar foi a de 16 anos, que vai fazer 17. Então ela ficou mais tempo em casa. A gente já podia sair para outro lugar. Digo, não, Nath, você agora não. Vamos esperar você estar imunizada. Quando você estiver imunizada, aí sim eu levo você para você fazer isso aqui. Mas enquanto isso, não, porque a gente preserva, né, a questão da saúde da criança. Então, se pressupõe que sendo um espaço científico e a gente está lidando com crianças pequenas que não foram vacinadas ainda, que a gente entenda que seria irresponsável colocá-las no espaço. Não é nem dizer, elas não conseguem usar máscara, mas elas estão sim, mas elas já estão fazendo isso, mas a gente não considera o que a sociedade como um todo está fazendo, a gente considera o que a gente deve fazer. Né? Não é guiar a nossa ação, por exemplo, mas fulano já faz isso aqui, então por que isso aqui não pode ser feito? Não pode ser feito porque não pode ser feito. É que nem como a questão das festas populares. A gente teve, né, festa popular em dezembro, aqui, por exemplo, teve festa de rua em dezembro. Mas não pode ter carnaval. A sociedade não se opõe à festa de Ano Novo, de Natal, mas ela se opõe ao carnaval. Por que se opõe ao carnaval? Por uma questão de preconceito. Porque se eu não estou me opondo aos eventos, se eu não estou me opondo a outros eventos, por que eu me oponho a isso? Né? Se é aglomeração do mesmo jeito. Mas no carnaval, não. Mas no carnaval as pessoas vão se beijar. As pessoas se beijam. Eu falo sempre, se tem algo que impulsiona o ser humano é o ímpeto sexual. E aí que eu tava falando para os meus filhos essa semana, eu digo, para a gente ver que a gente não é tão diferente de bicho, não. Nós somos instintivos, né? A gente está no meio de uma pandemia e teve gente saindo, passeando e tudo mais, e fazendo filho com gente que era de outro lugar, de outro estado, do mesmo jeito. Ou seja, o vírus está aí, eu posso morrer, mas dane-se, eu vou sair com essa pessoa. E ia lá e saía, né? As pessoas não beijam porque é carnaval. As pessoas não fazem sexo porque é carnaval. As pessoas não liberam geral porque é carnaval. Quem libera geral no carnaval, libera geral em qualquer outra festa, em qualquer outro momento, em qualquer outro evento. Mas o preconceito de muitas pessoas leva a crer que a festa de fim de ano, ok. Fogos de artifício, que maravilha, que lindo, que beleza. Carnaval, não. Festa do cão. Entende? Então, a gente tem que perceber por que a gente defende certas ações e não defende outras. Bom dia, Inês. Mas voltando à rotina, respondendo ao Zeni. O Zeni pode fazer a colocação que você quiser, tá, meu amor? Da maneira como você quiser, tá certo? E a gente vai dialogando. É muito bom quando as pessoas fazem colocações assim, adoro. Ainda que tem a gente que pensa, a live da Virgínia fica bagunçada, a live sai do tema. Não tem importância, eu gosto, pra mim tá muito bom. Sobe aqui, bebê. Pronto. Minha cachorrinha tá sempre comigo. Então, assim, voltando à questão da rotina, né? Eu preciso organizar os tempos e os espaços. Na educação infantil, o que é que eu preciso? A primeira coisa que eu preciso é acolher. A criança chegou na escola, eu preciso acolher. De que maneira eu vou acolher? De que maneira eu vou trazer para junto? De que maneira eu vou trazer para perto? Né? A criança precisa sentir, no momento que eu chegar na escola, o que é que eu vou fazer? O professor precisa ter ciência de que ele tem necessidade de saber do trajeto que a criança fez até a escola, que emoções, que sentimentos, né, chegaram até ali. Porque a criança, ela acordou, ela tomou café, ela interagiu com alguém da família, ela fez um trajeto até a escola. Nesse trajeto, coisas aconteceram. Não chega uma criança vazia
para eu chegar e dizer assim, entra aí, senta aí e faz isso. Não. Geralmente a criança chega, né, e aí você pensa assim, o professor é também um organizador de espaços, né? E a questão da rotina está muito atrelada à questão da organização do espaço. Professor, se você é um professor, né, uma das características que você deve buscar, né, é ser disciplinada e organizado. Você precisa organizar as suas ações, né? E precisa organizar o seu material. Quanto mais harmônica estiver a sala, tanto mais você vai ter uma sala de aula em que as crianças elas se desenvolvem melhor, elas aprendem melhor e elas não ficam agitadas, né? Elas não ficam frustradas e tudo mais. Deixa eu fechar aqui o message que alguém mandou uma mensagem aqui. Pronto. Para que essas crianças não fiquem agitadas, né? Quando a gente fala da organização da sala de aula e como essa organização afeta na rotina, a gente está falando, inclusive, do que você bota na parede da escola. De como você organiza os lápis de cor. É o todo. Então, não dá para falar de rotina escolar sem falar de planejamento estratégico. Sem falar de um professor que tem um domínio sobre como ele planeja e como ele observa os espaços e os tempos. Bom dia, Cícera. Por exemplo, bora lá. Eu quero uma sala em que as crianças estejam calmas, em que elas estejam seguras, sossegadas, não frustradas. Por quê? Porque isso vai dar para mim uma possibilidade de organizar práticas ativas, né, de educação. Minha irmã está me ligando, deixa eu recusar. Ela não sabe que eu estou em live agora. Mas vamos lá. Práticas, vai dar ao professor como a palavra me sumiu agora. Eu sou assim, gente, eu disperso. O professor ele vai conseguir, a partir da observação do espaço, organizar práticas pedagógicas que vão auxiliar essa rotina. Então, no momento, por exemplo, que eu vou escolher como é que eu vou organizar a parede da minha sala. Tem pessoas, a coordenadora disse que não quer que eu coloque muito vermelho na sala, né? O vermelho é uma cor quente, né? O vermelho é uma cor vibrante. Coloca uma parede vermelha lá na tua casa, no teu quarto e durma de noite, que eu quero ver. Por que a gente não pinta quarto de preto? Por que a gente não pinta uma casa de preto? Por que o preto a gente escolhe pro lado de fora da casa? Porque não se sustenta você ter um vermelho forte na tua cara. Onde é que você tem um vermelho forte? Sei lá, num estádio de futebol, né? Num bar, num lugar onde as pessoas estão agitadas. Então, tem até a questão da pedagogia das cores. Né? A sala ela precisa estar mais neutra, ela precisa ter tons leves, ela precisa ter uma parede mais clarinha, uma cor mais clean, né? E esse clean vai fazer com que as crianças estejam mais calmas, mais tranquilas, mais sossegadas. Então, se você bota 200 cartazes dentro de uma sala, aquilo é uma poluição visual. Agora mesmo eu estava conversando com você e minha irmã me liga. Isso tirou meu foco. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em focar, né? Eu tenho um déficit de atenção. E por eu ter esse déficit de atenção, qualquer coisa na minha frente vai, né? Eu fico olhando. Eu olho e eu me desconcentro. Eu estou sempre dispersando. Então, você tem uma criança que tem uma dificuldade de estar atenta. Se você coloca ela na frente, na sala de aula ali, olhando para você, ela dispersa menos. Então, você ter 1000 cantinhos na sala de aula, com um monte de estímulo, isso vai fazer com que essa criança não esteja focada diretamente no objetivo de fazer aquilo que naquele momento seria importante para ela fazer, para o processo de aprendizagem dela. Ela está olhando para as paredes, né? Eu, por exemplo, se eu estiver sentada, eu tenho essa garrafa aqui, tá vendo? Tem esse letreiro aqui, ó, que é a marca da garrafa, que é a live. Quando eu coloco essa garrafa aqui para conversar com vocês, eu coloco de uma forma que eu não veja. Vendo? Eu ponho assim, tá vendo? Aí eu tô conversando com vocês, estou olhando a tela e a garrafa tá assim, não tô vendo. Se a garrafa estiver virada aqui, ó, eu tô o tempo inteiro, travou a língua. O tempo inteiro lendo live, porque o meu cérebro é assim. Se eu estiver sentada olhando para uma coisa, é uma dificuldade para mim quando sobe um comentário. Percebam que na hora que sobe um comentário, eu dou uma parada.
Sempre tem umas paradas, ainda que mínimas, porque eu já faço live há um bom tempo, então eu já consigo ter o controle, porque eu tenho que ler o que tá chegando na tela. Então isso dispersa a minha atenção. Agora coloca isso para uma mulher de 40 anos que já trabalha todos os processos e como o cérebro dela funciona, e coloca isso para uma criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade, numa sala de aula que tem 1000 estímulos ao lado, e diga para ela, não, fique calma, não vai rolar, ela não vai ficar calma. Deixa eu ver se eu consigo ler o comentário da colega aqui. Edilane, minha turminha é o infantil 2. Gente, quando vocês falarem assim, infantil 2, pedir uma coisa para vocês, assim. As nomenclaturas no Brasil são muitas. Então, se você fala infantil 2, jardim 1, né, agrupamento 4, tá, basicamente eu não vou saber a idade da turma que vocês estão falando. Não dá. Não dá porque aqui não tem. Aqui é pré. Aqui a gente utiliza, aqui no interior da Bahia, se utiliza a nomenclatura oficial do MEC. Qual é a nomenclatura oficial? Aliás, hoje nem mais. Se utiliza o pré-1, creche, pré-1 e pré-2, que são as nomenclaturas oficiais, ok? Hoje, qual seria a nomenclatura oficial? Bebês, crianças pequenas, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, no seu segmento, você trabalha com quais crianças? As crianças de 0 a 2, as crianças de 3 a 4,5 e tal. Qual a idade, né? Para ajudar a agir. Estamos no modelo híbrido, 50% da turma. A cada semana vai metade da turma. Eles estão, deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir ler o comentário todo. Crianças de 2 anos de idade, pronto. Seria creche, berçário ou, na nomenclatura da BNCC, crianças pequenas. Não vou conseguir ler o resto. Não vou conseguir ler o resto. Inês, 2 anos é minha turma também. Gente, tem um projeto de acolhimento de berçário muito bom que uma colega cedeu há algum tempo atrás lá no nosso site ideacriativa.org, tá bom? Tem um projeto de acolhimento. Ainda estou tentando ler, gente, o comentário da colega. A cada semana vai metade da turma. Eles estão chorando muito. Às vezes não sei o que fazer. Dica de como organizar os espaços. Bora lá. E tempos nesse sentido. Então, amor, pronto. A gente tem duas lives sobre adaptação escolar. Sempre que a gente fala de adaptação escolar, o nosso foco é mais para a criança que está acabando de chegar na escola, que é justamente essa sua turma que vai chorar mais, né? E por que ela vai chorar mais? Ela não conhece o espaço, né? Ela possivelmente nunca tenha ido na escola. Ela não tem segurança porque ela não conhece você e tudo mais. Então, assim, a gente deixou algumas dicas lá na nossa live sobre adaptação, né? E a gente tem esse projeto lá da nossa colega sobre adaptação escolar no berçário. E tem um post aqui inteiro com pessoas dando dicas. Tem gente assim, quando eles choram, eu sento no chão e choro junto. Que aí eles param de chorar. A música, pra mim, é muito interessante no trabalho com os bebês, mas eu não sei tocar nada, né? Mas tem músicas muito boas para acolhidas, né? Músicas de Mozart, né? Para bebês, né? Música clássica para bebê. Então, cada um tem uma forma de atuar para lidar com essa questão do choro. Lá no site também, a gente tem, acho que 4 formas de lidar com choro na educação infantil. Então, se você puder dar uma olhada nesses posts, vai lá, ideacriativa.org, né? E a gente tem umas dicasinhas. A nossa live sobre adaptação e sobre choro, né? Basicamente é esse tema mesmo, choro. Tá lá no YouTube, Gi Carvalho, Ideia Criativa Educa, tá bom? Dá um pulinho lá, espero muito que ajude, né? Eu acho que quem tá no chão da escola tem muita estratégia para compartilhar. Bom dia, Alexandra, tudo bom? Cícera, em São Paulo, MG1, de 2 a 3 anos. Gente, muda tanto a nomenclatura, né? Em todo canto as nomenclaturas mudam demais. Né? Mas voltando à questão da rotina, né? A criança, para ela se sentir menos frustrada, mais segura no ambiente, ela precisa que a gente antecipe algumas ações, né? O que é que a gente vai fazer hoje? E quando a gente fala de Base Nacional Comum Curricular, a gente precisa se inteirar
e garantir um direito que muitas vezes a gente tem certa resistência em garantir, que é o direito de participar, né? E o que é o direito de participar, Gi? É o direito que a criança tem de escolher, né? De participar, inclusive, do planejamento. Não é assim, não é só assim. A criança tem o direito de participar das atividades em sala, das atividades no parque, das atividades na horta. Não é só isso. Por exemplo, a gente tem muito uma fala, desde muitos anos, desde que eu me formei, assim, nós temos propostas de atividades. As propostas de atividade nunca foram propostas de atividade, na maioria dos casos. São imposições de atividade, não é proposta. Né? Quando eu proponho algo, se pressupõe que o outro possa escolher se ele vai fazer ou não. Eu chego para você e digo assim, então, meu amor, eu tenho uma proposta para você, de você entrar no negócio comigo, né? Eu entro com o plano e você entra com a ação. Que basicamente é isso, né? A gente pega o plano, né, numa atividade pedagógica e a gente especifica lá. Ah, hoje eu vou colocar aqui na minha atividade pedagógica uma brincadeira de corda. Eu tenho o planejamento da ação. Quem vai executar a ação é a criança. Né? Então, se eu chego para você, tem uma proposta de um negócio. E tracei aqui o planejamento todinho. Vamos montar uma loja. A proposta de montar uma loja. Desculpe. Eu quero que você tenha a ação, né, de arrumar o espaço, de decorar o espaço, de comprar as coisas, de colocar lá dentro para montar a loja. E quando a gente vai olhar assim, a ação do professor é mínima. Na educação infantil, e deve ser mínima. Por quê? Porque a protagonista é a criança. Então a gente fala para a criança, meus amores, a gente tem uma ação aqui, né, para desenvolver aonde? Aí você diz assim, não, eu já planejei a ação, a gente vai desenvolver isso aqui no parque, desse jeito, daquela forma e daquela outra forma. E aí você fala para a criança, eu tenho uma proposta de atividade, bora lá fazer. Isso não é uma proposta, isso é uma atividade. A proposta se pressupõe que o outro concorde ou não, queira ou não, tenha desejo de fazer ou não, esteja engajado na ação, na execução da ação ou não. Então, quando eu chego para a criança e proponho, olha, gente, hoje a Pro trouxe uma proposta de atividade para a gente fazer na horta. O que é que vocês acham? Né? Ah, Pro, aí a maioria da turma diz assim, eu não quero ir para a horta, Pro, eu quero brincar no parque. O parque está lá, está desocupado, os brinquedos estão lá, está tudo lá, mas você, apesar de chamar de proposta, leva as crianças para a horta. As crianças não estão participando do planejamento do dia delas. Elas estão fazendo aquilo que você quer que elas façam. Ah, não, mas eu planejei a aula para cá. O planejamento, outra fala que é só falada, muitas vezes não é colocada em prática, é o planejamento é flexível. Sim, se o planejamento é flexível, se pressupõe que no momento que a criança tem interesse por outra coisa, eu vou explorar essa outra coisa e não aquilo que eu coloquei no planejamento que eu vou fazer. Ok? Como, por exemplo, criei um planejamento todo acerca do trabalho com os órgãos dos sentidos. Está lá meu planejamento pronto. Mas aí danou que apareceu uma mariposa. E essa mariposa entrou na sala e as crianças ficaram empolvorosas, elas começaram a olhar essa bendita dessa mariposa e essas crianças ficaram agoniadas, elas não querem nem saber o que é que eu estou falando sobre órgão do sentido, elas não estão nem aí. O que faço eu, professor? Pega a mariposa, boto para fora, vai embora, tiro do campo de visão da criança, acabou, esqueçam que vocês viram a mariposa? Ou eu vou engajar a minha ação para colocar o conteúdo que eu estou utilizando no interesse da criança naquele momento. Como é que a criança está explorando essa questão de ter uma mariposa? Né? Através do contato visual com aquele bichinho, né? Eles podem tocar para sentir a textura? Não. Mas a gente pode especificar que existem animais que a gente toca e animais que ao toque podem se esfarelar, se desmanchar, né? Na medida que a gente faz um toque mais forte. Por exemplo, se você for alisar um cachorrinho, você tem que saber como é que você alisa. Você não pode bater, você não pode machucar, né? Você pode sentir o cachorrinho,
põe a mão, é macio. Você pode cheirar, né? Você pode explorar mais sentidos. No caso da mariposa, né, basicamente, vamos utilizar a visão para observar a mariposa. Não vamos tocar, porque se a gente toca, a gente pode machucá-la, né? A gente não pode cheirar, a gente está utilizando agora esse sentido, né? Que é o sentido da visão. Então, vamos olhar, vamos observar. Então, você atrela o seu conteúdo àquilo que é do interesse da criança e puxa todo o resto para explorar, né? O interesse mesmo em si. Tem a mariposa. Como é a mariposa, quais as cores que a gente está vendo nela e tudo mais. O que é que a gente pode fazer, né? Observar que ela voa. E aí, você pega aquilo que é do interesse da criança e dá à criança o direito de participar de ações, de vivências que são significativas para ela. Que vai muito além de eu ter feito um cartaz e colocar no quadro e mandar ela olhar, né? Ou de eu ter preparado um vídeo. Vai existir um momento em que eu vou poder utilizar esse recurso que eu trouxe hoje, mas nesse momento o importante é o interesse da criança, porque ela tem o direito de participar. É o dia dela. Então, se eu levo uma proposta de atividade, eu tenho que entender que a criança precisa participar pelo menos, né, da escolha de onde é que eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer onde? Eu vou fazer em tal lugar. Não. Ou eu faço aqui na sala de aula, a gente vai explorar. Eu trouxe esses objetos para a gente explorar aqui na sala de aula. Ah, a gente queria ir para o parque. A gente pode explorar os objetos no parque? Então vamos levar os objetos para o parque, ao ar livre, e a gente vai explorar esses objetos ao ar livre. Né? Como é que tá lá fora? Tá bom de explorar? Tá muito sol? Tá muito quente? Óbvio que você não vai acatar decisões que são irresponsáveis, que não dá para ser acatado. Como, por exemplo, tá chovendo canivete lá fora, eu vou levar a criança porque a criança quer. Não é disso também. A gente dá aula para professor de educação infantil, para qualquer professor, mas tem que ser pisando em ovos, né, gente? Não é tipo, a gente vai deixar a criança fazer o que ela quer, do jeito que ela quer. Não. É um entendimento da criança que ela vive num espaço democrático, onde ela pode escolher e onde ela pode tomar ação. E onde ela pode participar da escolha do dia dela, do que vai ser feito. Exercício de cidadania. Alexandra, nesses momentos do choro, né, sempre funciona música e movimentos que podem ser com tecido colorido ou com papel crepom. Tá aí a dica da Nilda, tá, gente? Nesses momentos sempre funciona música e movimentos que podem ser com tecido colorido ou com papel crepom. Tá aí, gente. Uma estratégia para lidar com choro. Que a Nilda diz que sempre funciona. Eu falo sempre que música funciona, né? Que música, eu sempre brinco que tem uma frase que diz que a música acalma as feras selvagens, né? E se acalma as feras selvagens, por que não acalmaria as crianças que não são feras selvagens? Alexandra, moro no interior de São Paulo, voltaremos às aulas presenciais na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, com todos os alunos. Eu estou no primeiro ano do ensino fundamental com 26 alunos matriculados, irei receber... Não, com 26 anos matriculados, 26 anos ou 26 alunos? Acho que é 26 alunos. Irei receber um aluno autista com grau severo. Temos apenas um professor de atendimento educacional que atende todas as turmas da escola, que tem 4 turmas por série no período da tarde, primeiro ao quinto ano. Eu estou perdida de como receber esse aluno. Nunca tive um aluno especial nesse grau, né? Você nunca teve uma criança, né? Porque a questão das leis em relação à criança com deficiência muda muito a forma como a gente se expressa em relação à criança, né? A gente usou criança especial, criança excepcional e tal, transformou isso numa coisa mais doce, mais mágica de falar a criança especial, criança excepcional. Hoje a gente usa a nível de documento oficial, criança com deficiência. A primeira coisa que um professor que vai ter uma criança com deficiência na sala de aula dele é entender que a criança não vai ser inserida, né? Ela tem que ser acolhida e participar de todos os momentos. O professor precisa entender que essa criança, ela tem direitos garantidos em lei. E ainda que exista apenas um professor que atende, né?
as turmas do atendimento educacional especializado, a criança tem direito a um acompanhante com ela. E se pressupõe que seja alguém que saiba lidar com a deficiência dessa criança, o que no Brasil é muito difícil. Então, assim, desculpa, você tem um desafio gigantesco. Você sabe que o apoio que você vai ter é praticamente nulo. Você vai receber uma criança, né, com nível severo de autismo. Eu me negaria a receber uma criança que venha sem o direito dela garantido. E já orientei colegas a fazerem isso. Ah, Gi, mas assim, vai dizer que eu sou ruim se eu não receber a criança e tal. E eu falava para a colega, digo, converse com a mãe, para a mãe entender que o filho dela precisa estar seguro. Para além da questão dele estar inserido aqui. Não é colocar ele aqui, é colocar ele aqui com os direitos garantidos em lei. E que se ele não está tendo direito garantido, tem alguma coisa errada acontecendo. Não traga o teu filho para uma sala com 26 crianças sem o direito dele de ter um assistente ali, um monitor, alguém só para ele, porque isso é um direito dele. Esse é um direito dele. Deixa eu me dar um minutinho, deixa eu responder. Inês, professora G, trabalhamos muito com metodologias ativas. Essas atividades, no meu ponto de vista, é difícil trabalhar. E isso me deixa aflita, pois trabalhamos com crianças pequenas. Bora entender o porquê, né? Porque quando você fala, nós trabalhamos muito com metodologias ativas, né? Eu entendo que a tua escola segue diretrizes, né? Segue BNCC e segue diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. A gente tem a educação infantil, que não é um espaço de escolarização. A gente tem a educação infantil, que é um espaço de vivência, de experienciar, né? De conviver. Um espaço onde se respeita a infância e onde a criança ela tá indo ali participar, explorar, brincar. É para isso que a criança vai para a educação infantil, né? A sua escola certamente não trabalha com a ideia de uma criança que venha a ser. Ela trabalha com a ideia de a criança né? Ah, eu estou preparando a criança para o Fundamental 1 porque é importante. A preparação para a criança entrar no mundo letrado, ela acontece na educação infantil, mas não numa perspectiva de um aprendizado sistemático no modelo do Fundamental 1. Então você diz, eu fico aflita. Por quê? Porque minhas crianças são pequenas. E aí a ideia, por que você fica aflita? O que é que te deixa aflita no processo da experiência e da exploração da criança? Como é que você tem organizado essas metodologias ativas? De que maneira? O que é que você tem feito? Porque assim, quando a pessoa diz, eu fico aflita, né, a aflição da gente parte do ponto de que a gente desconhece como fazer, de certo modo. Não estou dizendo aqui, você não sabe fazer. Não, eu estou dizendo que a gente desconhece. E o desconhecido é muito difícil. O desconhecido, ele é difícil. E aí eu fico aflita. Eu sei que é o que o documento diz. A minha escola está aberta para que isso seja feita, mas no momento que eu vou executar as ações, eu fico aflita por quê? Eu fico aflita porque eu não entendo o objetivo, ou eu fico aflita porque eu tenho medo de que a criança se machuque, eu fico aflita porque eu entendo que era desse jeito aqui, que agora mudou. Qual o motivo da aflição? Primeiro eu preciso saber disso, que aí talvez eu consiga lhe ajudar de alguma forma. Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amor. Sou do Mato Grosso do Sul e estou aqui atenta às dicas. Irei receber as crianças do grupo 2 a 3 anos, dia 14, né? É uma turma maravilhosa essa turma, mas é uma turma que é muito complexa de se trabalhar. Entendo a aflição de vocês. E olha, se tem uma coisa que eu tenho que falar sobre aflição, sobre insegurança no primeiro dia de aula, eu sempre falo, quem não sente aquele friozinho na barriga é porque não se importa. Bom dia, Érica. Por mais segura que você seja, se você se importa com o que você está fazendo, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Dá uma embrulhadinha no estômago, meu Deus, como é que vai ser? Né? Quem são esses novos alunos? Como é que são essas famílias? Né? De que maneira eu vou trabalhar? Será que eu vou conseguir dar conta? Sempre tem aquele friozinho na barriga. Esse friozinho na barriga deve impulsionar a gente
a buscar uma melhor qualidade de formação, para que a gente se sinta cada vez mais segura. Não vamos estar seguras, acho que nunca. E a gente vai sempre estar buscando essa formação continuada. É para isso que serve esse frio na barriga, essa aflição. Mas essa aflição não pode deixar a gente enrijecido, sabe? Engessado no processo. Meu Deus, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? E se a criança cair? E se machucar? E se ralar o joelho? E se? Gente, o e se é a desgraça da vida. Porque é o e se que deixa a gente na zona de conforto. Tu vai lá e encontra uma atividade espetacular para trabalhar a coordenação motora ampla. Aí você diz assim, nossa, eu tenho essa atividade para trabalhar a coordenação motora ampla, mas e se a criança se desequilibra? E se ela cai? E se os pais não gostam? E se eu não souber fazer? E se a turma ficar muito agitada? É o que você faz com esse monte de si? Você não faz atividade. Aí tu leva aquilo que você já tem conhecimento de como é que vai acontecer. Então, assim, não, se eu fizer essa folhinha, levar e sentar a criança para fazer a folhinha e pronto. É a ideia, de novo, do controle. Eu preciso controlar tudo que está acontecendo, né? E é muito ruim, viu, gente? Desculpa, é muito ruim quando a gente... É ruim pra gente, primeiro. É ruim para as crianças também, mas é ruim pra gente primeiro quando a gente precisa, acredita que a gente controla alguma coisa. Deixa eu ver aqui a fala da Alexandra em relação à criança autista dela. Obrigada, Gi. Eu tive esse mesmo senso e conversei com a direção sobre. Eu vou orientar a mãe nesse sentido. Alexandra, de maneira nenhuma, em tempo nenhum, você deve aceitar que se coloque uma criança com autismo severo na sua sala de aula sem o direito dela garantida. Não entre nessa ideia, não caia nessa conversa. E é preciso entender que a escola, enquanto instituição educacional, né, ela não deve ser tida como um espaço de assistencialismo. Porque a ideia do assistencialismo leva o professor a crer que ele tem que aceitar tudo, porque senão ele está sendo mal. Outra ideia para vocês tirarem da cabeça de vocês é a ideia do bom e do mal. Não, se eu aceitar a criança, eu tô sendo boa. Você pode estar sendo boa e não estar fazendo bem para ela. Existe uma linha tênue entre você ser uma pessoa boa e você estar fazendo bem. Eu sou uma pessoa boa, eu vou aceitar, numa turma de primeiro ano de alfabetização, 26 alunos, mais um autista, sem acompanhante. Você não está sendo boa. E você pode até estar sendo boa, mas você não está fazendo bem. Você não está fazendo bem para a criança com deficiência, você não está fazendo bem para a sua turma e você está fazendo um mal desgraçado para você. Um mal para o seu psicológico. Tá bom? Cheiro, Zeni. Bom final de semana para você também. Entende? Então, assim, se a criança ela tem o direito, por que o direito está sendo negado? E por que a escola, que deve entender de leis em relação à educação, está aceitando? Que tipo de escola é essa? Onde se aceita uma criança com deficiência sem o direito dela garantido? É uma instituição educacional que se configura assim com o entendimento da lei ou que se configura como um espaço de assistência onde você pode trazer, vá trazendo. Tem 26, 27 na sala, 28 na sala, traga mais. 29, mulher, só mais um. Tá bom, bota aqui. Mulher, só mais um. Só mais um. Quando você vê, você está num espaço minúsculo, com crianças demais. Isso é prejudicial para as crianças, é prejudicial para você. E no caso da criança com autismo severo, é extremamente prejudicial para ela. Porque a gente fala de uma criança que ela pode se machucar. Não estou nem falando da questão, que vai machucar os outros. Estou falando de machucar os outros, não. Estou falando da criança se machucar. Da criança dar fuga, de repente, da criança sair, você não perceber que você tem 26 crianças que você está tomando conta. É irresponsável da parte de uma gestão escolar aceitar uma criança com deficiência severa numa sala regular, sem o direito dessa criança a
ao que está disposto em lei. Então, se orienta os pais, olha, vai na Secretaria de Educação, não resolveu na Secretaria de Educação? Não. Ok, Ministério Público. Foi assim que se resolveu com a minha amiga. A prefeitura não queria disponibilizar. Na verdade, a criança tinha um acompanhante. A prefeitura retirou o acompanhante. Para não pagar o valor do acompanhante, que é um valor irrisório. Que o acompanhante ou monitor, não sei como é que chama na região de vocês, da criança com deficiência, muitas vezes aqui é o estagiário, alguém que não tem o menor conhecimento da deficiência da criança. É um tomador de conta, que é outra coisa que não deveria ser feito, mas é o que as prefeituras fazem. Aí retiraram esse acompanhante. A mãe foi no Ministério Público e conseguiu que a criança tenha um acompanhante especializado na deficiência. E o avanço da criança foi, gigantesco. A partir do momento que a professora da sala regular começou a interagir com alguém que acompanhava a criança com autismo e que tinha o conhecimento da deficiência, ela começou a, de fato, não apenas inserir a criança no processo, né? Mas fazer com que a criança participe de todas as atividades. Porque se você pega uma criança com deficiência e coloca na sala de aula e você deixa ela lá no canto, sozinha como monitor dela, você não está fazendo o trabalho de inclusão. Você está fazendo o trabalho de inserção. Ele está ali, deixa ele ali. E não é assim que funciona, ou não é assim que deveria funcionar na prática, né, na sala de aula. Não é verdade? Mas é o que é. E eu tenho convicção de que se você organizar uma rotina, inclusive, tem rotina para... eu tenho uma rotina organizada lá para autista, lá no meu site. Se você quiser dar uma olhadinha, Alexandra, pode ser que ajude, tá bom? Tem os apoios todos, se não me engano, pictogramas, é um nomezinho assim. Tem aplicativos, né, para lidar com essa questão da comunicação. Ótimo. Eu tenho filho autista. O meu filho, ele tem um grau leve, né? É um autista de grau leve. E eu sei as dificuldades que ele teve na escola, as dificuldades que ele teve em casa, sendo um grau leve. E numa época em que não tinha direito a basicamente nada, né? A lei mesmo não existia para poder auxiliar nenhum professor nesse sentido. Então, eu sei que o meu filho, ele deu muito trabalho, né? Meu site é ideacriativa.org, O-R-G. Quem puder colocar o link para mim, ideacriativa.org, né? Então, assim, o meu filho, ele era agitado. Meu filho, ele queria ficar o tempo inteiro pulando para pegar a luz. Então, imagina, você tá na sala de aula e tá uma criança toda hora pulando. Luz, 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 luz. E eu tô falando de um grau leve. Tô falando de um grau leve. Não tô falando de um grau severo. Avalie a sua situação, né? Ou então tem a criança que fica o tempo inteiro na frente do ventilador, se tiver ventilador na sala, né? O tempo inteiro pulando na frente do ventilador para olhar o ventilador, meu menino era fascinado por ventilador. Tem uma criança de uma amiga minha que ela gosta de música, então a resolução melhor para ela na sala de aula, né, para incluir ele melhor, ela colocava uma caixa de som com a música, porque ele é fascinado por música. Então tinha uma caixinha de som tocando música durante todo o período, né, da aula, e assim a criança se sentia, né, melhor, né, porque o foco da criança era a música, né? Então, compreender qual é o foco dessa criança, conversar com a família, ter uma pessoa para tá realmente garantindo esse direito dela ter um acompanhante, isso tudo é muito importante, né? Porque a gente diz assim, autista, aí você pensa, é tudo igual. Não, não é tudo igual, é bem diferente. O foco do meu filho já foi matemática, ele era fascinado por matemática, por números. O foco dele, o nome é mediador, pronto, Érico, o nome é mediador, existe informação de mediador escolar, né? Em cada lugar chama diferente, é que nem a nomenclatura, mas o nome oficial realmente, mediador. Muito obrigada pela colaboração. Então, o meu menino tinha foco em matemática, em números, né? E era sempre assim. Hoje em dia, quando eu falo assim, Gu, quanto é que é tal e tal? Ele já faz uma cara emburrada, que ele não gosta. Que ele diz assim, tá me perguntando o óbvio.
Como é que pode me fazer uma pergunta dessa? Né? Para ele é óbvio, qualquer operação que você dá para ele é óbvio. Para que isso? Digo, filho, eu só estou perguntando. Né? Depois o foco de Gustavo mudou. Teve uma época que o foco do Gustavo era num país chamado Letônia. Eu quase endoidei. Porque Gustavo só falava na Letônia, dia, noite e madrugada. Em casa, fora de casa, na escola, com os professores da escola. E os professores tinham que saber tudo sobre a Letônia para conseguir interagir com o Gustavo, porque o foco dele era esse. O foco dele, inclusive, foi mudando ao longo do tempo. O Gustavo teve um foco incrível na questão dos... Até hoje, país, índice populacional, índice de violência nos países, tudo que vocês pensarem sobre países, o Gustavo... Gu, onde é que fica esse país? Aparece o nome de um país na televisão. Gu, onde é que fica esse país? Ele era assim, com quem dizer, é tão óbvio. Digo, mas eu não sei, não. Mãe, esse país é no tal continente. Ah, tá bom, obrigada. Ah, esse é um país pequeno, mãe. A população é essa aqui, o clima é esse aqui, o índice de violência é esse aqui, é um país muito pobre, tudo, o sistema de governo, ele sabe. Né? Foco de Gustavo, o ano de 2018 para cá, está muito atrelado à questão da política, do poder judiciário. Né? Então, assim, o foco muda. E essa semana, umas 3 semanas, ele pegou foco num desenho, num anime, que tem uma menininha que grita. Aí ele coloca na televisão, é a menininha jogando e gritando, eu só falta endoidar. Aí ele chega, mãe, então, não é bom? Digo, meu amor, você gosta, mas assim, incomoda a mãe essa gritaria. Aí, digo, porque eu não gosto, entendeu? Mas você gosta, entende? Aí, ele agora aprendeu a espelhar a tela dele na minha televisão. Então eu tô lá de boa assistindo televisão e ele entra no celular dele, pá, coloca o desenho na minha televisão. Outro dia ele ia fazer isso de madrugada. Disse, mãe, ontem de madrugada, sua televisão estava ligada, eu ia botar o desenho lá. Só para poder dar risada. Aí ele vai lá e chega na porta do quarto e se acaba da risada. Né? Jucineide, os autistas podem ser considerados superdotados. A questão da superdotação nos autistas, gente, é um assunto muito complexo, é realmente para especialista. Eu estou falando aqui num posicionamento de mãe, né? De mãe de autista. Quando o foco dele está muito atrelado a um assunto, ele domina esse assunto, realmente. Aí o Gustavo até tem uma tendência soberba. Eu sei disso aqui. E ele não gosta que os outros não saibam. Para ele, o outro não saber é um absurdo. Aí eu converso com ele, mas meu amor e tal. Eu digo, mamãe, é assim. O Poder Judiciário é assim e tal, o Executivo é assim. Ele sabe o nome de todos os ministros. Quando o ministro entrou, quando o ministro vai sair, ele entende toda a configuração do Senado. Quanto tempo fica um senador, ele entende. E ele pesquisa. E o foco principal dele, o foco que nunca mudou, realmente, nunca, ele sempre teve, é a questão das estrelas e das constelações. Então, cada estrela no céu, cada pontinho, mãe, ali é a ursa maior, a ursa menor, que é a mãe, ali tinha uma estrela no céu e as minhas meninas, nossa, tem uma estrela linda ali. Eu cheguei em casa, Gu, tem uma estrela linda ali no céu. Aí ele saiu assim na porta, eu disse, mãe, ali não é uma estrela, ali é um planeta, ali é Vênus, entende? Então, assim, se você vai trabalhar com a criança autista e ela tem foco em determinado assunto, em determinado conteúdo, você sabe que ela vai falar muito daquele conteúdo. E que você vai precisar para interagir com ela, se ela já interage, porque o Gustavo, ele aprendeu a falar depois dos 5 anos e meio, né? Ele só falava as vogais, ele chamava vovó, ele falava ó, ele só falava as vogais. Depois dos 5 anos, o Gustavo começou a interagir. Então, o Gustavo, ele é um autista leve e ele se comunica. E tem outros que vão aprender a se comunicar depois de um tempo, com fonoaudiólogo e tudo mais. Então, realmente não dá para chegar aqui e dizer assim, os autistas são assim, ou os autistas são assados, porque não é só autismo. A gente já olha, é autista, às vezes não é, né? Tem várias síndromes que as pessoas é autismo, não é. Então, precisa entender que autismo qual é o grau do autismo, como é que essa criança se comunica, qual é o foco dessa criança. Tinha uma criança mesmo que chegava na escola, né? E não é autismo dele, acho que é síndrome de... os nomes estrangeiros, gente, é difícil. Tem Asperger, tem síndrome de alguma coisa assim, alguma coisa. Só um minuto, gente, tem gente chamando. Já vem.
Quem é? Quem é? Estou gravando, viu? O menino chegando, gente. Só um minuto. É bom final de semana, Aparecida, para você também. Se a gente não sabe o que é que a criança tem, e essa criança em específico, ela gostava de música. E quando eu cheguei, eu nem percebi que tinha uma nota musical na minha blusa, né? Que era um monte de desenho junto, e ele tá na minha blusa, assim, super empolgado, super animado. E aí eu tô sem entender, aí a professora disse, não, é porque ele gosta de música, você não percebeu que tem uma clave de sol na sua blusa? Não percebi não, mas ele percebeu porque aquele era o foco dele. Então assim, professor tem muitos desafios, né? É uma busca constante de aprendizado. E a minha colega, ela foi muito beneficiada com o fato de a criança começar a ir para a escola com um mediador que realmente conhecia, né, a deficiência da criança, e já levar ela para cursos de formação, para palestras e para momentos em que ela conseguisse entender, para ela conseguir de fato, né, não apenas introduzir a criança ali, mas incluir a criança em todo o processo, né, do planejamento da sala de aula. Bom, gente, agradecendo a vocês, né? Não sei se ficou clara a questão da rotina, da organização dos tempos e espaços. Eu sei que a gente expressa por outros temas, mas eu gosto de trabalhar assim mesmo, né? No sentido de auxiliar os colegas na medida do possível. Algo que eu tenho a colocar para vocês sobre rotina, muito mesmo, é essa questão de que você tem que olhar a rotina como a organização dos tempos e espaços. É a rotina que vai fazer com que a criança esteja menos estressada, menos frustrada. É a rotina que vai fazer com que você realmente prepare os materiais, prepare as coisas para serem utilizadas em diferentes espaços, no momento que a criança vai participar da escolha desses espaços. Entendeu? Então, assim, a rotina é extremamente importante, mas ela só é bem feita quando você é um professor que sabe planejar, sabe utilizar os espaços e sabe utilizar os tempos. Nenhuma rotina engessada, nenhuma rotina castradora, nenhuma rotina em que o professor use do controle, ela é uma rotina saudável. Então, a rotina do dia a dia que faz mal é a rotina que o professor usa para controlar, né, as ações das crianças. A rotina ela deve ser um instrumento para você, para tornar o dia a dia no espaço escolar mais produtivo. E dentro do espaço de rotina, quando a criança chega, o mais importante é a acolhida e a escuta dessa criança. Uma vez que você consegue escutar a criança e juntos definirem como é que vocês vão utilizar os tempos e os espaços, a rotina é criada, né, não apenas por você, professor, para controlar a criança, mas a rotina ela é criada pelo coletivo a partir da participação da criança no planejamento. E isso não deixa só a criança calma, deixa a criança confortável, e faz com que a criança sinta que ela é importante naquele espaço e que ela consegue, né, ela consegue transitar pelos espaços sem ter algo que as enrijeça, sabe? Você tem que fazer, você tem que falar na hora que eu mandar, você tem que fazer na hora que eu quiser, você tem que especificar. Não é assim. Eu crio planejamento e crio momentos e propostas de atividades em metodologias ativas, né? Então, eu crio o início, basicamente, do processo. Desculpa, principalmente quando a gente fala de educação infantil. O professor cria o quê? O início do processo. Então, quando a gente fala de campos de experiência, a colega está perguntando se eu atuo como professora atualmente. Não, eu sou blogueira há 13 anos, eu atuo como pesquisadora, né, e como batedora de papo. Não chama palestrante, não. Chama batedora de papo, né? Então, quando você cria junto com a criança toda a rotina, né, do que fazer pedagógico, e ela se sente participante, né, ela sente que ali é o lugar dela, ela se sente importante, ela se sente impulsionada
a fazer com que aquilo dê certo, né? Onde é que a gente vai brincar hoje? A gente vai brincar na horta. E aí o professor parte de um campo de experiência, né? Que nós temos vários, né? Nós temos 5 campos de experiência. E a pessoa, mas eu quero atividade para trabalhar espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Sim, você vai partir de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esse é o seu ponto de partida. Como a criança vai transitar pelos diversos campos vai depender das ações das crianças, do interesse das crianças, da vontade e do desejo da criança. Se eu, por exemplo, organizo uma atividade, a gente tem uma live sobre a questão da fragmentação dos campos de experiência. Está lá no nosso canal do YouTube, de Carvalho Ideia Criativa Educa. Se eu com uma atividade, por exemplo, para explorar a cor amarela na educação infantil, aí eu disponho um papel metro no chão. Antes eu decidi com as crianças se a gente ia fazer essa atividade ao ar livre ou se a gente ia fazer dentro da sala de aula. As crianças escolheram ao ar livre. Pego o papel metro branco, levo para fora, disponho, né, a tinta ou o açafrão que seja e a água para preparar essa tinta. Né, deixo os pincéis disponíveis. A minha função enquanto professor é preparar esse ambiente. Dentro da nossa rotina, existia um momento em que a gente ia explorar a cor amarela. Ponto. Isso é parte da minha rotina. Né? Vamos explorar cores, ou vamos explorar texturas, ou vamos explorar sabores. Todo o resto, onde a gente vai fazer? Decidimos, dentro da nossa rotina, qual é esse momento? O primeiro momento. Vamos para onde? Onde é que a gente vai fazer? Vai fazer aqui na sala ou lá fora? Lá fora, escolhemos o espaço. Levamos as crianças para o espaço, preparamos de maneira organizada os materiais, né? Porque é aquela questão, disciplina e organização. Se eu estou com o material todo organizado, os pincéis estão nesse pote, aqui tem o açafrão, aqui eu tenho água, aqui tem os potinhos para poder fazer a mistura, aqui eu tenho papel metro, entende? Eu não fico naquela agonia puxando as coisas e as crianças já sabem exatamente onde eles vão. A gente tem etiquetas de organização de material lá no site, tá, gente? Ideiacriativa.org, vai lá, procura etiquetas de organização, você coloca nas latinhas, né? Lápis de cor, canetinha, pincel e tudo mais. Levei para fora, a criança tá lá. Qual é o ponto, Gi? A gente tá partindo de onde? A gente tá partindo do campo das artes, traços, sons, cores e formas. Posso levar uma atividade, posso levar, por exemplo, uma obra de arte? Posso, por exemplo. Eu vou levar a Casa Amarela de Van Gogh, né? Aí eu vou explorar com a amarela. Não, Gi, eu não gosto de Van Gogh agora não, trabalhei com Van Gogh a semana passada. Vamos levar os girassóis, né? Meu Deus do céu, me sumiu o nome do bendito agora, daquele que cortou a orelha, gente. Jesus, esqueci. De quem é os girassóis? Girassóis é de Van Gogh também? Pronto, eu esqueci de quem é os girassóis, tá com o nome na boca agora. Né? Vou levar os girassóis. Levo os girassóis, o girassol é amarelo e tudo mais. Vou interagir com as crianças, elas vão olhar a tela, elas vão olhar os elementos que estão na tela dos girassóis, elas vão olhar a pincelada, né, que esse artista utilizou, né, vai olhar o traço que esse artista tinha, se é algo mais, né, se é algo mais fluido ou não. A criança ela vai fazer todo esse processo de observação, de fruição dessa obra de arte. Né? No momento que ela tem contato com a arte e ela vai explorar a tinta, né? Fazer a confecção da tinta, colocar água, colocar açafrão, misturar, ela vai percebendo que dependendo do tanto que ela colocar vai ficar mais escuro, vai ficar mais claro. Se você deixar disponível não apenas pincel, mas deixei pincel, deixei esponja, aí a criança, não, eu vou brincar com esponja. Ela vai pegar essa esponja, ela vai molhar na tinta e ela vai, com a criatividade dela, no processo de criação dela, ela vai pro chão, né? Ela vai pintar aquele papel metro, só que no momento que ela está pintando o papel metro, a gente não tem ação, só traços, sons, cores e formas. A gente tem corpo, gestos e movimentos, porque a criança ela está utilizando a habilidade manual dela para atender uma necessidade dela naquele momento, que é a necessidade de pintar o papel, né?
E se ela tem essa necessidade de pintar o papel, se ela pegar um pincel, ela pinta de um jeito. Se ela pegar a esponja, ela tem que pintar de outro jeito, de outra maneira. Então, ela está utilizando as habilidades do corpo dela, e não mais de conseguir se organizar no espaço, porque a gente tem ali 10, 15 crianças, e a criança ela está dividindo o espaço com outra criança. Então, a gente já entra ali no campo do eu, o outro e nós. A criança já está convivendo com a outra criança, né? Respeitando o espaço da outra criança, interagindo ali naquele espaço, né? E tudo mais. Então, a criança ela vai tomando conhecimento de conceitos a partir de uma vivência que você muitas vezes tenta fazer numa folha de papel, né? Atrás, na frente, em cima, embaixo, do lado, né? Toda a questão ali da convivência é importante para a criança aprender, né? E a criança vai interagindo, ela vai falando, ela vai comunicando, ela vai brincando, né? E no momento final, pintou tudo, o que fazer com essa obra de arte, para onde é que ela vai, como é que a gente vai fazer, a gente fotografa, né? A gente faz registro fotográfico da turma com essa obra de arte e tudo mais. Então, assim, não é de maneira nenhuma defender uma rotina fixa em que o professor controla o corpo da criança, mas é engajar a criança na questão do que vai estar dentro da nossa rotina, né? A gente tem a hora do lanche. Bom dia, Rosana. A gente tem a hora do lanche. Vamos fazer o lanche no refeitório. Tem uma coisa que eu sempre sinalizo do GEMPA que eu achava maravilhoso. Às vezes a professora fazia o lanche, o momento do lanche era dentro da sala de aula, né? Existe a rotina e existe o que a gente faz na rotina, que não é a rigidez. Então, a hora do lanche, a hora da merenda, ok. A hora da merenda é igual todo dia. Por quê? Porque a criança ela vai para a fila, ela pega a merenda dela e ela vai para tal lugar e ela come. Então, é sempre isso, mecanicamente, do mesmo jeito, né? Por quê? Porque é rotina. E aí a gente associa rotina, rigidez, coisa mecânica, né? Vocês estão ouvindo o gritinho de fundo, é porque Gustavo ele costuma dar uns gritinhos, né? É uma especificidade da questão da deficiência dele. Entende? Então, assim, a rotina é a merenda. O que é que a professora da minha filha fazia? Ela organizava todo o espaço e, assim, tinha os grupos, ela trabalhava com grupos. Esse grupo serve o outro grupo. Então, o momento da merenda, mesmo dentro de uma rotina, não é um momento rígido, é um momento de aprendizagem. Obrigada, Edi, pelo carinho. É um momento de aprendizagem, porque a criança do infantil, ela está aprendendo o tempo inteiro. E o professor de educação infantil tem que entender que cada ação é parte do currículo. Então, a professora fazia o quê? Temos aqui um agrupamento, no caso dela era primeiro ano. Hoje, o grupo, que tinha o nome do grupo, o grupo fulano de tal, vai ajudar a pró a servir, ou vai servir o colega. Então, o que é que a gente tem hoje? A gente tem bolo. Então, vocês pegam a bandejinha aqui e vocês vão servir o colega de vocês, tá bom? E cada criança na mesa vai pegar o bolo da bandeja. Não é eu vou pegar o bolo e jogar no prato do outro o tanto que ele quer comer, não. Pegue o tanto que você consegue comer agora. Se você quiser mais bolo, você só vai vir até a mesa e pegar o bolo. Então, você educa a criança. Para a criança entender, eu preciso comer o que me sacia. Não preciso encher o meu prato porque eu tenho que ver a comida está ali. Ou seja, o professor deixa, olha gente, está disposto aqui. Todo mundo vai comer. A gente tem suco e a gente coloca o suco até que ponto? Até esse ponto aqui. Pronto, vamos tomar o suco. Se quiser mais, pede mais. Mas o que em geral acontece? A criança pega uma fila, vai na cantina, a pessoa da cantina enche o prato dela de comida, tudo igual, com a mesma quantidade, como se toda criança comesse igual e diz assim, pode acabar, e se acabar vocês vão ficar sem comer. Compreende? Então, não é um processo de você educar a criança para ela entender o que deixa ela saciada ou não. O resultado disso é o quê? Um monte de prato jogado no chão, com comida sobrando, sendo desperdiçada, e a criança olhando e normalizando aquilo. Bom, não quis comer, joga fora. Né? Então, tudo é processo de educação. E mesmo na rotina, que é uma rotina rígida, que não vai sair, que vai ser sempre a mesma coisa, o professor pode ir modificando as ações para utilizar no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Né? Uma semana, ela diz assim, a gente vai chamar
a merendeira para comer junto com a gente. Né? Ah, não, a gente vai chamar o porteiro. Aí tinha dia que o porteiro vinha e servia às crianças. Aí no outro dia o porteiro vinha e ele era servido pelas crianças. Então, a criança ela vai aprendendo a servir e a ser servida. Ela vai aprendendo nesse processo que não é porque alguém faz a minha merenda que ela tem que botar a merenda no meu prato, entregar na minha mão e tem que ser desse jeito. Então, nada rígido, seja lá no que for, é bom. Tem gente que defende muito fazer uma fila e cantar o hino nacional, porque na minha época tinha fila e o hino nacional. Né? No processo de quê? De que tem que ser assim para gerar patriotismo. Não se gera patriotismo a partir de uma fila, né, imposta na frente de uma escola para cantar o hino. Patriotismo não é isso. Defesa da pátria não é saber cantar o hino de cor na frente de uma escola. É entender realmente o que é a pátria, qual a importância dos símbolos nacionais, né? É ter apreço. Eu tenho uma fascinação pelo hino da bandeira, eu acho uma coisa espetacular. Eu tenho uma fascinação pelo nosso hino nacional, que o nosso hino nacional é incrivelmente lindo, né? Mas é da pessoa ter o entendimento que não é, por exemplo, um momento de oração na aula que vai fazer com que a criança gere respeito pelo outro e que seja uma criança boa. Não é a rigidez da coisa e a imposição da coisa que faz com que alguém goste da coisa e comece a viver a coisa. Não é alguém dizendo para você que tem que ser desse jeito que você vai se transformar numa pessoa desse jeito. Então, mas eu estou apresentando Deus para a criança através da oração, é importante a oração. De que forma você tem esse momento da criança de ela acessar o divino? Né? Ainda mais a gente falando de uma escola que é laica, né? Falando aqui para a escola confessional, vou me ater apenas à questão da escola confessional. Você tem uma escola confessional e lá nessa escola confessional todo dia se faz a oração. E todo dia se faz a oração do mesmo jeito, da mesma maneira, mecanicamente, instintivamente. A criança só repete. Entende? A criança entende, ela compreende o porquê dessa ação, o pra quê dessa ação, né? Ela repete palavras que ela tem algum entendimento ou ela está só fazendo parte do cumprimento de uma rotina rígida. É como, por exemplo, quando o professor coloca na rotina a questão da chamada e utiliza a chamada como uma forma de matar o tempo. Fazer a chamada aqui, fulano, presente, ciclano, presente. E aí utiliza a chamada, vai esticando aquilo ali para ganhar pelo menos uns 15 minutos. Que é para poder não ter que dar aula, porque não planejou direito. Porque sabe que no momento da chamada tá todo mundo sentado e ele fica confortável. Entende? Então assim, nada no processo de rotina tem que ser mecânico. Tem uma hora da conversa, Gi, tem a hora da roda. A roda não pode ser uma roda de conversa mecânica. Não pode ser uma roda de conversa, não é roda de pergunta e resposta. Roda de conversa é uma roda onde as crianças elas se expressam. Ok? Desculpa. Mas como é que a criança se expressa frente a um professor que não deixa a criança se expressar, a não ser que seja respondendo a pergunta que ele fez? Não, agora a gente está falando disso aqui. Você não pode falar daquilo ali, não. Gente, criança. Você fala assim, nós vamos hoje na roda de conversa falar sobre... o que é que vocês acham da gente falar sobre animais de estimação? Quem tem um animal de estimação? Você foi lá pensando no seu doguinho, né? Elas vão trazer situações sobre um cavalo, sobre uma galinha, sobre uma taturana, sobre um hamster. Elas vão contar história. E aquela história vai descambar em tantas outras histórias. Quando você vê, você vai estar falando do Papa e ninguém vai estar nem se lembrando que estava falando de animal de estimação. Mas quando você entende a necessidade de deixar que as crianças livremente se expressem, você entende que elas têm interesses que não sejam basicamente o interesse naquele tema, naquele momento, e que tem coisinhas passando na cabeça delas que elas precisam interagir com as outras. Então, é uma roda de conversa, não é uma roda de pergunta e resposta. E na roda de conversa, você deixa que as crianças conversem.
você se atém à questão de observar se não tem uma que monopoliza a fala, para que você auxilie ela no sentido de ela deixar que as outras crianças se expressem. Mas você também fica atento à criança que nunca fala, para que você auxilie essa criança e ela aprenda a se posicionar, a se colocar numa roda de conversa, porque senão uma fala e 15 fica calada. E aquela que fala. Se eu trabalho com educação de criança e com comunicação, eu vou auxiliando a criança para que ela entenda, meu amor, você não pode falar o tempo todo. Não é poder, que poder ela pode. Mas você não deve falar o tempo todo, porque agora a gente precisa ouvir o fulano, tá bom? Então, o fulano agora pode falar. Mas não é uma questão de eu estar cerceando a liberdade da criança. Não, você não fala não. Não, fulano, você falou demais. Não. É fazer com que a criança ela compreenda que assim como é importante falar, é importante escutar. Né? E auxiliar o outro que só escuta, que assim como é importante escutar, também é importante falar. Porque senão a gente cresce assim, desse jeito. Tem gente que fala que nem eu, que nem uma... Chega a ficar sem ar de tanto falar. Né? E tem gente que só escuta. A minha irmã só escuta. A minha irmã escuta. A minha irmã é pavoroso para ela curso de formação. Porque ela entra muda e sai calada. Eu digo, filha de Deus, você tem dúvida, fale. Eu não, que eu tenho vergonha. E eu, até aprender que, bom, eu não posso monopolizar a fala, foi uma mão de obra. Eu estou numa formação, eu tenho dúvida, a minha mãozinha está assim, eu vi. Então, isso aqui. Então, eu estou o tempo inteiro. Aí você interrompe a pessoa o tempo inteiro. Por quê? Porque você fala demais. E se você trabalhar isso na infância, na educação infantil, a gente entende que não pode ultrapassar o limite e falar mais do que a língua. Então, tudo que entra dentro do espaço de rotina, a gente retira dessa rotina a rigidez de regras impostas para controle, para que a gente tenha controle da situação. Até a rotina, ela é flexível. Né? Hora da saída, vai sair todo mundo no tropé, derrubando uns por cima dos outros. É um negócio tão engraçado assim que eu falo, gente, observa como é que seus alunos saem da sua sala. A forma como seu aluno sai da sua sala diz muito sobre a sua aula. Os seus alunos saem desesperados porque abriu-se a porta da liberdade? Ou eles vão até você, se despedem, dizem, não, até amanhã. Né? Eles saem dali querendo ficar. Sempre tem aquela criança que está querendo ficar mais de junto e vem aqui e pega nossa mão para posso ajudar você a levar o material. Ou a sua sala de aula é tão aprisionante que na hora que toca o sino, os meninos saem derrubando uns dos outros, jogando as cadeiras para o lado e você está lá gritando, fulaninha, pelo amor de Deus, está levando as cadeiras. O que faz uma criança ter tanta ânsia de na hora da saída só passar pela porta? Porque pode prestar atenção. Presta atenção na sua turma. Se as suas crianças saem derrubando as cadeiras e na hora que passou da porta da sua sala, elas já estão tranquilas, é porque realmente elas estão sentindo que ali é uma prisão. E tem muita criança que é assim. Tá dentro da sala, corre que nem um condenado, passa pela porta. Quando passa pelo portão da frente, ela fica sentada na frente da escola conversando com os outros. A agonia é para sair dali, para interagir, né? Para ter liberdade, para ser livre, para ser feliz, para ter infância, para ser criança. Tá bom? Então, cuidem muito com a questão de como vocês organizam a rotina. Utilizem a rotina para o bem-estar das suas crianças, tá? Isso vai gerar crianças mais felizes, menos frustradas, menos irritadas, né? E que convivem melhor. Isso vai fazer com que sua aula seja produtiva, com que a sua sala de aula não seja uma prisão rotineira, mecânica e enfadonha. E, meu amor, você vai ser o professor que vai fazer a diferença mesmo no processo educacional e na vida das nossas crianças. Um lindo dia para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais, tá certo?